Pessoal, tudo bem? Antes de começar, um recado bem rapidinho. A gente teve durante essa conversa alguns pequenos problemas de conexão de internet, então em alguns momentos do papo vai dar uma travada ou no áudio ou no vídeo. Mas eu escutei tudo e dá para entender o raciocínio sempre sem maiores problemas. Eu peço desculpas e também um pouquinho de paciência. A gente faz isso sempre por chamada de vídeo, então eventualmente essas falhas podem acontecer. Mas curte aí o papo que está muito legal. Valeu! E vamos começar assim então. Finalmente! Gutierrez Sanches, meu amigo mais requisitado aqui do Troca Letras Podcast. Nem Caco Que isso? Barcelos apresentou tanta dificuldade para. Ele vai estar aqui semana que vem. Não, tô brincando. Não, normal, compromissos que acontecem. Pô, cara, bem-vindo, tava louco para conversar contigo. Tu é o nosso. Na verdade, é a tua agenda, né? Que não me permite. Eu estava à disposição a todo momento. As nossas não batiam, aí quando bateram, a internet não ajudou, mas como não está ajudando agora. Olha aí. Foi? Deu uma trancada aqui para mim, mas eu te entendi. Deu tudo certo. Não sei. Beleza, O que interessa é no canal, tá tudo bem. Brincadeiras à parte, não bateu as agendas depois da internet, mas pô, finalmente conseguimos fazer a questão de gravar contigo nesse um dos primeiros aí. Pô, a honra é minha, né? Essa primeira leva. Esse é o Troca Letras Podcast, o podcast para trocar ideia com jornalistas, comunicadores de maneira geral, e também uma grande desculpa aí para trocar ideia com meus amigos, com esse pessoal que eu admiro tanto. Hoje é o Gutierrez Sanches, da Rádio Guaíba, meu grande parceiro de algumas pautas aí da vida, e vamos começar conversando. Cara, obrigado então, agora falando sério, obrigado pela presença aí. Pô, cara, eu que agradeço. As agendas são assim mesmo, a gente às vezes não consegue, às vezes não dá certo, mas a honra é toda minha, né? Fiquei até surpreso de ser convidado e estamos aí para falar do que for, mas eu que agradeço o convite. Que isso, pô, surpresa, tá louco, cara? Imagina como é que vai fazer. Tem uma lista de amigos aí que eu não podia, né, fazer questão. Até porque assim, né, cara, eu já gravei. Não, eu vou gravar com pessoas que eu não conheço também, mas por enquanto só, pô, nem me sinto à vontade. Preciso fazer primeiro com meus parceiros aí, né, para até vai ter essa intimidade aí de já começar a rolar o papo bem e tal, depois poder chamar desconhecidos aí de pessoas que eu não conheço e tal. Primeiro, como é que eu não ia fazer com meus amigos? E, pô, e não só amigos, né? Amigos que estão aí inseridos no mercado e tudo mais e que têm boas histórias para contar, como é o teu caso e como é que estão as coisas, além do fato de quanto tempo tu não corta o cabelo, cara? Cara, vai fazer, eu acho que fez um pouquinho mais de um ano agora. Eu tirei nessa época, no ano passado. Eu viajei 10 dias para São Paulo e aquela coisa de, você de férias, cortei o cabelo, e aí depois nunca mais. Eu sempre tive vontade, assim, sempre deixei quando era mais novo. Quando a gente é um adulto jovem, a gente acaba ficando cada vez mais com medo, né, de preconceitos e tudo mais. Depois tu vai ficando um adulto mais velho e vai largando um pouco de mão para isso tudo, azar é de quem acha ruim, quem não gosta, ou quem acha que eu tenho que ter o cabelinho curto. Eu tô perdendo alguns cabelos, então daqui a pouco, inevitavelmente, eu vou ter que deixar ele mais curto, então eu vou aproveitar mais um pouquinho, mas faz acho que 1 ano e 15 dias, dá para se dizer assim, que eu não corto. Mas tá legal, cara. Achei bacana o penteado aí. Eu tentei fazer algo Já tá dando uma agoniada. Já tá É? dando uma agoniada por causa do calor, né, cara? O calor começa a pegar, daí já começa a amarrar e eu não tô com cabelo grande para amarrar, né? Queria Sim. deixar solto, mas é muito quente, não tem como. A namorada tá aprovando? Isso que importa, né, cara? Ela não é muito de se meter nisso, assim. Eu acho que ela até prefere curto, mas ela é tão de boa, assim, que ela Sim. respeita esse meu espaço. Claro que é, mas eu acho que ela gostaria que fosse um pouquinho mais curto. Cara, o meu estilo depende única e exclusivamente do que a minha namorada acha. Se ela mandar rapar, eu rapei. Ah, mas aí tu pode dizer, pô, mas tu não tem personalidade. Não tenho mesmo. É exatamente isso. Mas, cara, Aquela falando... coisa, eu fui aproveitando por causa da pandemia, assim, né? Logo que ela começou, assim, aí eu deixei, fui deixando, fui deixando. Se fosse um ano normal, da gente sair para rua e tal, eu não teria iniciado o não corte, vamos dizer assim. Estaria com ele sendo cortado de mês em mês, enfim, nem lembro de quanto em quanto tempo eu cortava. Sim, tá bem. Passando essa etapa primordial da nossa conversa,
como é que tem sido o trabalho aí, cara? Pô, Tão importante, né? Ano completamente diferente aí, né, do futebol e tal. Tem sido importante porque, né, os dois times aqui de Porto Alegre estão, né, estão sendo notícia, né, recentemente e tal. Mas, pô, completamente diferente, né? Pandemia, sem torcida, a gente reinventou a forma de consumir futebol e tudo mais. Como é que tem sido aí, né, desde que recomeçou e até agora as coberturas? Cara, tem sido uma loucura. Eu acho que começar primeiro falando de, né, como eu estive diante disso tudo, porque, para quem não sabe, eu trabalhava também no jornalismo geral da Rádio Guaíba, apresentava um programa de jornalismo das 3 às 5, era o antigo Guaíba News, agora ele reduziu e se chama Redação, segunda edição, que é o que o colega Ricardo Ponte apresenta. Mas eu entrei na rádio pelo esporte, sou do esporte, meu crachá tá ali, departamento de esportes, mas as coisas começaram a mudar na rádio e tal, e eu percebi que eu queria voltar com mais afinco para o esporte, porque ficar meio dividido, eu não gostava, às vezes, por exemplo, em pautas de esporte, eu ter que faltar no meu programa semanal de jornalismo geral, e o contrário também, ficar fora de algumas coisas por ter o programa. Aí eu cheguei para os meus superiores, né, meus chefes, e falei que gostaria de me definir e tal. Foi um ano bem difícil, né? Eu apresentava o programa aqui de casa no início, depois passei a voltar para a rádio, até que algumas reformulações foram feitas. Eu aproveitei isso, criei mais coragem, né, de falar o que eu gostaria de fazer. Aí retornei para o esporte, voltei a fazer setor, sempre apresentei meu programa de automobilismo aos sábados, um programa de futebol americano. E depois disso ainda teve mais mudanças, né? Fui alçado ao terceiro comentarista da rádio, obviamente que eu não ia já começar como o principal ou o segundo comentarista, são 13, são dois gigantescos à minha frente, Carlos Guimarães e Cristiano Oliveira, para mim, dos melhores, não porque são meus colegas e amigos, eu sei o que eles fazem e quem ouve também sabe. E aí voltei assim com mais afinco para o esporte. Ainda faço reportagens em alguns jogos, comento outros e participo diariamente do Ganhando o Jogo. Então, para mim, independente disso, já foi uma loucura. Foi apresentar programa de home office. Teve uma época no início ali da pandemia que eram 3 horas, né, de programa. O realmente bem complicado. E agora, bem mais leve, assim, né? Poder me dedicar agora ao que eu realmente gosto e gostaria, que é estar no esporte. Comentar, óbvio que é ainda sonho, mas isso foi apenas digamos, um plus de tudo que aconteceu. Eu estaria bem satisfeito. Eu me dedico só. Tu mesmo, Henrique, me acompanhou numa pauta não esportiva, né? A gente fez esse trabalho lá em 19, agora eu já nem lembro mais, foi 19, 18, já estou meio perdido. E mas é melhor o cara se dedicar, assim, sabe, a uma coisa só, com mais afinco, aí eu consigo estudar, ver os jogos, ler algumas coisas que eu gosto sobre futebol e comentar jogos, né, é um desafio gigantesco, assim. Então, eu tive toda essa turbulência e, ao lado disso, claro, né, a pandemia em relação ao futebol, ao esporte, acabou afetando bastante. A gente ficou ali até agosto, final de julho, sem jogos e depois volta sem torcida, continuamos assim, a restrição de ir aos estádios, treino nem pensar, adaptação das coletivas virtuais, né? Mas acho que agora a gente está meio que acostumado com tudo isso. As ações mais agudas do esporte também levam um pouquinho mais de preocupação, porque pode ter aglomeração, comemoração de título, isso falando em relação à pandemia, mas acho que todo mundo já meio que se acostumou, né, com o que é possível fazer, né? A gente tem que fazer com que o que as possibilidades nos permitem, senão também é agarrar todo mundo, é querer fazer tudo e não tem como. Sim. Quem está escutando aí deve ter percebido que dá de vez em quando uma metalizada no áudio, assim, dá uma trancadinha. Isso é a internet, acontece de vez em quando. Tenham paciência conosco, não desistam do nosso podcast. Acontece porque a gente está por conexão, internet, de vez em quando vai acontecer. Eu prefiro que aconteça, a gente continue, do que eu ficar interrompendo, para dizer para voltar, que a gente perde o raciocínio. Está sendo bem curtinho, então, né, por favor, aí, paciência.
Guti, olha só, tu falou, eu ia te perguntar sobre isso, né? Sobre a diferença, porque é um cara que tem experiência de ter feito as duas coisas, né? No jornalismo tem essa separação grande, o pessoal do esporte, o pessoal do geral. Pô, e tu fez as duas coisas e tu fez numa rádio, né? Que é uma coisa que é o veículo mais factual de todos, né? Eu diria. Mais que a internet, é instantaneidade total. Em meio a Como uma é pandemia mundial também, né? em meio à pandemia também, porra, né? Então, assim, cara, o que que eu ia te perguntar, assim, com relação a toda essa experiência, tu falou já um pouco, né, que é difícil porque tu não pode te dedicar às duas coisas, mas ao mesmo tempo eu sei que tu gostava de fazer o programa de jornalismo geral. Então, qual que é o que tu tira de tudo, toda essa experiência de ter feito as duas coisas ao mesmo tempo? A primeira é a dedicação, né? Claro que eu me sentia muito mais informado por obrigação, assim. Uhum, Nem que fosse na hora, momentos antes de fazer o programa de jornalismo geral ou de entrar no ar para falar de esporte. Isso, inevitavelmente, tu acaba se dedicando a um ou ao outro, consegue, né, se dedicar melhor. Mas eu gosto disso, porque eu entrei para o jornalismo, eu sempre gostei muito de esportivo, talvez tenha o que eu mais sonhei em fazer, né, para entrar no jornalismo. Ao mesmo tempo, nunca entrei pensando em ser jornalista esportivo único exclusivamente. Pensei em entrar no jornalismo e o que fosse fazer, o que viesse, eu gostaria, porque eu gosto realmente também desses assuntos mais generalistas, dá para dizer assim. uhum, Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a pessoa se dedique, né? Não vou aqui também me fazer de que não conseguia fazer ao apresentar o programa o Guaíba News na época de jornalismo geral. Óbvio que tem como e tal, mas se dedicar a uma coisa só é mais importante para mim. E ser identificado também, porque senão as pessoas ficam meio uhum. perdidas, o que tu trabalha, o que tu faz, como é que tu faz. Então, é melhor se dedicar a um só. Não que a gente não tenha capacidade, todo mundo tem, acho que vários jornalistas têm, uns realmente mais dedicados ao esporte, outros não sabem perder da brincadeira, Uhum. mas ao mesmo tempo é necessário que a gente se dedique. Assim. Então, tem, claro, tinha essa dificuldade de se dedicar realmente a um só, mas ao mesmo tempo eu gostava, óbvio que eu gostava de estar tratando de tudo, ainda mais numa situação de extrema peculiaridade, como estamos ainda vivendo, mas como havia começado, né, lá em março. A gente começou o programa em 18 e eu fui até meados ali de 2020. Foi uma experiência muito legal. É um é uma adrenalina, assim, um orgulho muito grande abrir aquele microfone da Rádio Guaíba escrito no ar ali e a gente começar a informar as pessoas, tinha entrevistas. Então, um dia tu entrevistava um epidemiologista, no outro dia uma professora, no outro dia um engenheiro, no outro dia um político. Tem essa variabilidade também que o esporte normalmente não tem. São técnicos, né, jogadores, no máximo ali um advogado de direito esportivo, um médico também de esportes, um preparador, mas não foge muito disso. Uhum. E aí, claro, me dedicando a outro programa, a situação era um pouco diferente, a gente tinha que abrir mais o leque de onde buscar informações, mas também não só informações para mim profissional, mas onde buscar e repassá-las, né? Então, tinha essa questão dessa de dificuldade, não, mas dessa dedicação a mais. Mas, enfim, foi uma experiência fantástica, vou carregar para sempre assim, na minha Uhum. vida, gostei muito. Porque rola, né, eu falei antes, nas redações como um todo, assim, são poucas que não tem essa separação bem clara, assim, né, de quem é do esporte, quem é do... Tem lugares que ainda falam, é o plano do esporte e o outro é do jornalismo, como se não, o esporte não fosse jornalismo, né? Mas, na verdade, eu acho que tu conseguiu fazer uma integração legal, assim, né, apesar de... Às vezes existe... Eu falei isso porque às vezes dentro das próprias empresas, muitas vezes, na verdade, existe até um preconceito com quem é do esporte e vice-versa, do esporte com quem é do jornalismo. Mas tu sempre foi um cara que conseguiu Existe, fazer bem as duas coisas, né? existe. É. No rádio principalmente, né? Porque o pessoal do esporte, e é verdade, eu sou um cara, meu chefe, o Carlos Guimarães, até brinca que eu sou hippie, porque eu sempre busco, né, o equilíbrio das pessoas, das discussões, eu nunca gosto de, é um lado só, é só de um jeito, as coisas são assim, não tem jeito. E
há um argumento pelos jornalistas esportivos, no caso do rádio, agora eu vou falar do rádio, de que a gente, por estar sempre ao vivo, né, sempre naquela situação de mais pressão na questão do ao vivo, a gente se virar melhor, digamos assim, diante do microfone. Por outro lado, existe o pessoal do jornalismo geral que não tem talvez esse mesmo costume, eu não vou dizer capacidade todos têm, mas esse mesmo costume de estar sempre com o microfone aberto e ao vivo, e tendo que improvisar, e tendo que relatar imediatamente o que está acontecendo, em que pese isso também acontecer quando há uma cobertura na rua, quando há algo ao vivo para se fazer, mas normalmente nesse jornalismo geral a gente entra com algo mais gravado, mais preparado, e no esporte é mais o que está acontecendo na hora. Só que ao mesmo tempo há o preconceito do outro lado é de que o pessoal do esporte é mais alienado. O que também, às vezes, acontece do cara realmente ser muito dedicado ao futebol e praticamente não entender nada de outros assuntos. Mas aí é de cada um, né? E vai sempre haver, ser humano vai ser sempre assim, né? As pessoas brigam por banda preferida, filme preferido, super-herói preferido. Imagina a função no trabalho. É óbvio que na atividade profissional também vai ter esse tipo de coisa, mas já diminuiu bastante, há um respeito bem maior. Mas o que tu falou é verdade, inclusive há uma separação geográfica nas redações entre a redação de esporte e a redação de jornalismo geral. É verdade. Cara, né, agora para a gente falar um pouco do... Isso aqui não é uma entrevista, eu repito isso todas as vezes, mas acaba que às vezes é um pouco, eu fico perguntando e tal, mas coisas que eu tenho curiosidade mesmo. Mas se tu deixar, eu fico falando, não tem problema. Vamos lá. Não, tu falou, pô, é interessante falar porque é uma coisa que eu nem conversei contigo sobre ainda, né? Sobre essa experiência de ser comentarista, né? É o que tu queria e como que tá sendo, assim? Cara, era o que eu queria, com certeza que eu queria, mas é muito desafiador opinar, projetar, né? As pessoas... Assim, aí entra uma coisa que é incomum para qualquer editoria. Os consumidores se discordam de ti e eles já levantam suspeitas de honestidade, de capacidade, mas isso a gente já está acostumado, tu também sabe que é assim que funciona. Quem trabalha com comunicação ou quem vai para Twitter se comunicar corre o risco de receber respostas não muito agradáveis, mas isso a gente está acostumado. Só comentar é algo que eu queria, assim. Eu sempre gostei de participar de debates. Eu comecei no rádio em uma emissora que ela fala 24 horas por dia de futebol e era simplesmente vai para o estúdio e te vira. Então, essa coisa de opinar eu também sempre tive comigo. Eu sempre escuto muito quem dá opinião, eu sempre leio muito quem produz conteúdo informativo / opinativo no esporte. Acho que é muito importante a gente estudar e aprender o que está acontecendo. E se for o caso de não sabermos, não falarmos com definição, né? Não ser definitivo. Isso é o que eu sempre aprendi. Mas é uma experiência incrível, né? Claro, poder olhar um jogo, analisar no ar, assim, eu acho demais. Mas sempre gostei também de reportar, de estar atrás das goleiras e fazer tudo. Na real, eu gosto de tudo que é atividade jornalística, eu gosto. Acho que se me desse uma câmera fotográfica para ser repórter fotográfico, é uma das funções mais fantásticas na nossa atividade, eu também ia gostar de fazer. Talento é outra história, é bem verdade, não teria, mas gostaria, entendeu? Então, mas comentar junto com a reportagem era o que eu mais queria fazer. Aí comecei a receber algumas oportunidades, eu já fazia isso na outra emissora lá, mas já estou há 8 anos aqui na Guaíba na função de repórter. Naqueles jogos mais de fundo, jogos que não envolviam dupla Grenal, que é o nosso produto principal aqui em Porto Alegre, eu comecei a fazer comentários de jogos, participando dos debates, e aí comecei a receber espaço. E depois que tivemos algumas reformulações lá na Rádio Guaíba, ficou, entre aspas, vago esse espaço do terceiro comentarista. Não foi nem, sinceramente, bem sincero, não me coloquei a posição, não pedi, mas comecei a ser colocado nessa função e alguns colegas, sei lá, elogiaram, gostaram, foram, digamos, amadurecendo a ideia junto com quem decidiria se eu poderia ou não fazer isso. Passei por um período de, digamos, não é de teste, se desse errado eu cairia fora, mas um período ainda de adaptação e tudo mais, que eu ainda considero estar, ainda considero que estou nesse período de adaptação.
Agora, às vezes é até estranho, né? Quando o pessoal comentarista, eu fico meio, não pode ser, não é verdade, ainda não, Sim. né? Me acho um pouco pretensioso me Uhum. identificar dessa maneira, mas ao mesmo tempo é a função que eu estou exercendo. Já inclusive tive a oportunidade agora até de fazer jogos de dupla Grenal, seleção brasileira, enfim. Mas, É muito legal, é muita responsabilidade. A gente está opinando, a gente está falando, às vezes analisando profissionais que têm muito mais capacidade de fazer aquilo, no caso, jogar bola, comandar uma equipe, do que eu. O que eu sei é observar, analisar, apontar caminhos, quer sim. dizer, pretensamente sei, né? Uhum. Dizer que sei seria, Uhum. mas o que eu analisar, observar, apontar as coisas, mas obviamente é o que eu gostaria também, claro, não tem como não Uhum. ser, né? Digamos que são os ápices. Se o cara não tem Claro. talento para narrar, ele vai ou ser um gigantesco repórter, ou comentarista, ou narrador. Então, Sim. eu estou bem satisfeito assim com essa nova responsabilidade, mas como eu disse, é uma grande responsabilidade Uhum. opinar, ainda mais para esses malucos tudo aí de dupla É, Grenal, né? torcedor que tá sempre enlouquecido, né? Tu diz uma coisa, tu é colorado, tu diz a outra é gremista, mas a gente se acostuma. É. Pois é, até vamos falar sobre isso, mas antes, uma coisa que me ocorreu, tu falou, pô, tu foi 8 anos repórter, né? E eu conversei, a última que eu gravei aqui foi com o Cristiano Oliveira, teu colega, grande comentarista, e ele comentou Um que ele grande começou, Cristiano. e ele comentou que ele começou a comentar muito cedo, né? Acho que com 24 anos ele já era comentarista na Grenal e depois foi para Guaíba, e que isso foi muito legal por um lado, né? Tipo, pô, vai ter um privilégio ter começado a comentar tão cedo, mas ao mesmo tempo ele perdeu tempo de reportagem, assim, ele não teve uma experiência grande de repórter de campo e tal. Que, pô, que te dá como comentarista vários elementos assim para trabalhar depois, em termos de fonte e tal. Essa experiência de 8 anos de repórter tem te ajudado agora como comentarista? Ah, tem. Primeiro na parte técnica, assim, de entender como são as funções dos outros colegas, né? Não que um Uhum. comentarista que não tenha passado pela função não saiba ou não entenda, mas eu tenho a Sim. noção, obviamente, de dentro, das dificuldades, inclusive. O repórter é o cara que mais se rala dos três. Se a gente Uhum. for falar, tirando os técnicos, esses sim são os caras que botam a gente no ar e que realmente chegam mais cedo e saem mais tarde, depois é o repórter. É Uhum. o que começa no ar mais cedo, já nos programas da manhã, se o jogo é à noite ou à tarde, depois segue entrando com informações, vai participar de todo pré-jogo, depois vai participar de todo o jogo, e depois do pós, das coletivas, enfim, dos vestiários. Então, trabalha muito o Uhum. repórter, eu tenho imenso respeito pela função e imenso orgulho, assim. E ajuda, claro que ajuda a saber como as coisas são feitas, a necessidade de subsidiamentos. Hoje não é possível ninguém, né, nem repórter, nem nenhuma outra função no jornalismo acompanha as Uhum. atividades pelos motivos que todos já conhecem, mas claro que traz muita, não é que me dê uma vantagem em relação aos outros, mas me dá uma vantagem para mim mesmo, assim, de entender como as coisas funcionam, das Uhum. dificuldades que os repórteres encontram para obter informações, para trazer elas ao público, porque depois cabe a nós apenas interpretar, né, comentar sobre depois que a informação é levantada pelo repórter. Então, ainda trabalho, né, como repórter, ainda levanto informações. Eu sou, por exemplo, na rádio, por uma questão até de logística e de escala, ainda sou, digamos assim, o setorista de Grêmio Inter pela manhã, as manhãs Uhum. da Rádio Guaíba. Então, ainda tenho essa coisa de buscar informações e tal, mas é sempre importante a gente conhecer, né, todas as funções. Eu fui produtor também há muito tempo, então também é uma outra atividade bem difícil, pouco valorizada, seja em termos de salário e também até de reconhecimento mesmo dos colegas internamente. É quem coloca tudo no ar, é quem busca uma grande entrevista. E eu passei, digamos assim, por todas essas funções, é bem Uhum. importante. Só não narrei, mas aí falta talento, Claro, não é outra. fôlego e vontade também, que isso eu Sim. Mas nem quero. comentário tu sempre quis fazer. Comentário, sim. Comentário eu sempre quis fazer. Pô, era o Sempre achei meu. interessante. Comentei isso com o Cristiano também, era o meu. Quando eu era adolescente, isso, não é mais há muito tempo, mas era o meu sonho, cara. Se não fosse esse sonho, eu nunca teria ido parar no jornalismo, assim, porque eu era, É, cara, viciado em futebol, mas acho que até mais do que futebol, e eu era viciado na ESPN.
mais do que ver jogos, que eu adorava, eu acho que eu gostava às vezes mais de ver os caras comentando, entendeu? E eu, pô, cara, chegava a sonhar, assim, imagina eu estar num dia comentando, assim, não era nem, às vezes nem jogo, mas estar num programa de uma mesa redonda, assim, sabe? Foi o que me despertou para a comunicação. Se não fosse isso, eu fui para um caminho completamente diferente, mas se não fosse isso, eu nunca teria tido esse, sabe? Era meu sonho mesmo, assim, ser um cara, tipo, na época o Mauro César, o PVC, pá, achava sensacional, cara. E é sensacional, né? Isso é muito louco, cara. Uhum. Isso é muito louco, porque eu também tinha esse desejo, assim, que nem tu. Sim. E aquela coisa de se projetar, né? O que eu projetava quando eu queria ser jornalista? Uhum. Eu projetava participar de uma bancada de um programa de debates. Uhum. Não adianta, era assim que eu me projetava, era assim que eu imaginava. Uhum. E há pouco, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, por exemplo, debati, inclusive, coincidentemente, Cristiano Oliveira, que você conversou, o Mauro César, que tu citou, e eu. Isso é um motivo, obviamente, de orgulho. Inclusive, já participei até de programas da ESPN de debate há algum tempo, e isso eu consegui, assim, realmente, a gente imagina isso e tudo mais. Mas vamos combinar que o jornalismo geral ganhou um baita de um editor e um baita de um também no teu caso. Porra, aí, rasgação de seda, porra. Cara, eu não me arrependo, Mas é assim, verdade, cara. eu não me arrependo, pô, eu gosto, eu fui O que tu tá pro... tomando aí, cara? Não, agora é uma água só, a garrafa não é, mas é uma água. Essa garrafa é... Cara, não, pô, até poderia, né, mas pelo horário acho que não seria muito adequado. Não, assim, pô, queria muito... Claro que isso não foi só por uma escolha minha de ter ido para outro caminho, foi também, Não, porque... os caminhos, às vezes, eles nos É, levam, né? Não tem muito o que fazer. foi também porque quando eu entrei na faculdade, tipo, esse meu sonho, assim, era lá por 2008, 2009, eu estava no ensino médio. Depois eu fiz direito, tentei fazer direito um tempo, não rolou e tal, não queria ter feito, enfim, fui parar lá. E aí quando entrei de fato no jornalismo, foi 2012. E eu ainda gostava muito de futebol e tal, mas eu tinha outros interesses já, sabe? E não que vocês não tenham, óbvio que vocês têm, mas eu estava focado em outras coisas. Pô, estava mais interessado em escrever, escrever coisas de outros assuntos e tal. E meu principal objetivo era aprender a escrever bem, assim, sempre foi, desde o dia 1 da faculdade, assim. E aí nessa, pô, tu já é um cara que já te mostra mais inclinado para o texto. Claro que tem excelentes repórteres escritos na área na imprensa esportiva, mas tu acaba já indo mais um pouco pro outro lado, assim, muito difícil te darem um estágio para tu escrever sobre esporte, sabe? Com certeza. Se tu quer mais esporte, tu acaba indo pro rádio ou para alguma TV local, sabe? E aí fui indo e tal. Eu cheguei a trabalhar um pouquinho com esporte, fiz plantão esportivo, que foi uma experiência inacreditável, que foi legal e foi horrível ao mesmo tempo. Depois no final, fui repórter de esporte lá em Pelotas e a gente comentava também, mas era um estágio, entendeu? Foi muito legal. E aí, de novo, quando me formei, pô, o que eu faço melhor? Acho que eu sou um repórter melhor de impresso, tal. Fui procurando, surgiu no Correio, fui para geral, nunca tentei sair da geral. E, cara, meio que deu certo, assim, né? Foi dando, gosto do que eu faço e tal. A geral tem uma coisa muito. Só que tá, tudo tem. Eu lembro que um dos motivos que eu pensei putz, não quero. O esporte parecia, quem começa a querer, parece muito legal sempre. Mas, cara, final de Libertadores, final de Copa do Brasil é 0,5% do que tu vai fazer no ano, entendeu? Tu vai ter que fazer muita coisa chata, tu vai ter que fazer... E aí eu ficava meio nessa, putz, mas eu vou fazer... não sei se eu quero tanto, cobrir treino, tá. Então nem vou me esforçar tanto para isso. Só que na geral também tem. Tu vai tratar de beleza, tu vai tratar de um assunto diferente por dia, mas tu vai só tratar de muito assunto chato também. Então, assim, o que aparece é a cobertura mais legal, mas ela é uma coisa muito pequena durante o teu trabalho né, diário. O legal do geral, assim, é que não é tão monótono, né? O esporte não é monótono, porque às vezes tem um jogo que é uma goleada, no outro é um 0-0, no outro teve crise de arbitragem, no outro teve violência, no outro teve um fracasso, uma grande vitória. Claro, tem isso. Mas o esporte é mais monótono, queira ou não queira, há uma tabela, há um calendário, já sabe o que vai acontecer, vai chegar nas fases agudas, o time vai cair, vai classificar, o treinador vai ser trocado, isso tudo a gente já sabe. E o geral não, né? O geral, às vezes,
Eu me lembro que a minha primeira pauta, até para ilustrar, eu comecei em jornal impresso, né, na minha cidade. Eu trabalhei de 2004 a 2000 e acho que 2010, 2004 a 2010, eu trabalhei no jornalismo geral. Já fazia o esporte, porque quem é do interior, de cidade pequena, eu sou de Osório, as pessoas sabem que as coisas são assim, né? Tu faz tudo praticamente num jornal, por menor que ele seja, e por menos notícias que surjam. Mas minha primeira pauta foi pegar a bicicleta do entregador do jornal onde eu trabalhava e cobrir uma queda de poste. Nunca vou esquecer disso, porque marca a gente, né? Então, tem isso também, né? Tem suas diferenças. É legal também o cara fazer. E eu também tive essa experiência do impresso. É muito, muito bom. Eu gosto também, gostaria de escrever. Mas aí, como a gente falou, os caminhos vão te engolindo. Hoje eu pouco escrevo, gostaria até de escrever mais, deveria escrever mais, talvez até consiga, com o tempo, agora nessa função de comentário, reativar um pouco disso, de escrever com um pouquinho mais de opinião e tal, nem que seja um blog ou algo do tipo, nas mídias sociais, mas o caminho vai te empurrando, né? Não tem muito jeito, vai indo, e quando vê... Aí tinha essa oportunidade da rádio que estava nascendo aqui em Porto Alegre, peguei, vim, fiz teste, passei. Costumo dizer que o Fabiano Brasil, que é hoje meu colega de Rádio Guaíba, é responsável, porque eu fui tocado para um estúdio onde ele comandava o programa naquela hora, e disseram, vai lá, entra no estúdio, 20, 30 minutos e vai ser testado. A rádio estava nascendo, hoje não se faz mais isso, claro, né? Ninguém vai ser testado no ar, mas como era uma rádio que estava nascendo, com outro nome ainda, depois ela passou a se chamar Grenal, aí eu passei no teste, enfim, não sei, o Fabiano Brasil, ele me conta que foi questionado, o que achou do guri, tinha 25 anos, estava cagado de fazer ratear, mas ele disse que estava tudo certo, foi aprovado, então aí segui o baile e estou até hoje nessa. Massa. Tem uma coisa também que o jornalismo que eu gosto mais assim de fazer e que eu acho que talvez me destaque mais, independente de fazer bem ou não, eu acho que é uma coisa que eu consigo me destacar, que é o jornalismo mais aprofundado, assim, que não é o do dia a dia, que é de matérias mais longas e tal, que é o que eu gosto de fazer, sempre gostei mais de fazer. Eu acho que não tem tanta separação, sabe? É um jornalismo que nada impede de fazer uma matéria grande, investigativa. Não tem muito assim, tu é um repórter esportivo, tu é um repórter de geral. Claro que se tu é um repórter esportivo, tu vai ter acesso a fontes mais, né, obviamente, mas não impede tu fazer uma matéria no esporte, tal, como eu já fiz, entendeu, algumas vezes. Então, mas assim, pro jornalismo diário, que é... Aliás, belíssimas uma delas. Qual? A do Brasil? Aquela do Brasil de Pelotas, foi demais, né? Obrigado, cara. Pô, eu gosto. É uma que eu me orgulho. Talvez uma matéria que eu mais... Cheio de amor, né, da tua parte. Cheio de matéria coração da parcial tua parte, pra caramba. mas tudo bem. Vale a pena também. Nada imparcial. A gente é movido por isso também, senão a gente não tava nessa. Exato. Se não fosse isso, também a gente não estaria nessa. Exatamente. Não, e é isso, né, cara? Então, eu acho que, claro, isso, só que, de novo, isso é 1% do jornalismo, 99% do jornalismo é cobertura diária, é o repórter que tá todo dia ali e tal. E aí sim, ainda vai sempre ter essa separação. Mas, cara, também perguntei pro Cristiano isso bem no finalzinho do papo, sobre, porque isso agora que tá no comentário, eu acho que muda um pouco a visão a respeito, sobre declarar time. Eu acho que tu não declarou teu time, né? Não. Mas eu lembro uma vez no Twitter que tu abriu a discussão, assim. E aí, tô pensando... porque às vezes dá raiva, né, cara? É que, às vezes, tu tá falando algo do Inter, os caras juram que tu é gremista, tá falando algo do Grêmio, os caras juram que tu é colorado, às vezes dá vontade, eu sou de tal time, sabe? Mas faz parte. Mas tu pensa ainda em... Porque é uma discussão, eu acho que é uma discussão velha pra caramba, mas eu acho que ela é pertinente nesse momento, porque tem vários comentaristas que estão revelando e tal, não estão, tem gente que defende que não se fale e tal. O que tu pensa sobre? Cara, eu vou te ser bem sincero, eu não tenho nada, não teria problema nenhum em revelar meu time, e quem me conhece internamente, às vezes até brigo com amigos que torcem pro mesmo time que eu de infância, porque eles me consideram torcedor do outro time, porque eu realmente não passo pano, e aqui não é diminuir
quem é muito torcedor. Eu acho que a torcida é o que move esse esporte, senão seria um jogo feito para paredes e ninguém consumiria, ninguém gostaria, e nem eu teria o meu emprego, que eu ia falar de um esporte que ninguém gosta. Então, antes de mais nada, total respeito a quem torce. Mas não é do meu jeito ser fanático, achar que tudo do meu time é melhor, que nada pode ser criticado. E para eu ter essa minha função, eu considero, para poder falar dos dois, ou do que eu quiser, eu considero que é importante essa isenção. Eu não teria problema de falar, sinceramente. E eu sei que muita gente, muito consumidor de jornalismo esportivo, fala, pode falar, eu não me importaria. Realmente, muitos não se importam. Mas tem aqueles caras que são doentes, com perdão da expressão, não devia nem estar falando esse tipo de coisa. Mas no sentido de querer te ameaçar, te matar, e, sabe, te incomodar, ou, não sendo tão drástico, no mínimo desqualificar tudo que tu tem feito, né, no trabalho. Eu não tenho problema em falar, só que no meu caso, e eu sei que tem colegas que não revelam, mas são muito mais torcedores internamente no coração deles do que eu sou bem sincero, eu fui criado numa democracia muito grande dentro da minha casa em relação ao time de futebol, então nunca tive assim essa coisa de rivalidade, de odiar o outro, de amar demais o meu time. E eu não, se eu revelasse, eu ia acabar colocando um selo que não é verdadeiro. Sim. Porque eu não sou tão torcedor assim. E estou falando de coração. Estou falando de coração, repito, sei que tem colegas que mesmo não revelando o time, tem sim um coração mais voltado para o time que torcia na infância. Eu ainda tenho meu time, é claro, mas eu sinceramente não é do meu perfil ser desse cara que revela. Eu não quero, não me vejo, nem acho que eu teria capacidade de ser um jornalista identificado. Hoje há esse caminho, esse nicho, essa possibilidade do cara ter uma bela carreira sendo um jornalista identificado. Inclusive, tem aqueles que são identificados e não agem, né, de maneira tão voltada para os seus times. Mas, para mim, se um dia vier uma norma, uma lei, vocês têm que revelar o time de vocês, não teria problema nenhum. Sei que muita gente já nem se importa com isso. Só que vai parecer que eu gosto muito de um e não é assim que eu trabalho. Eu realmente gosto dos dois. Inclusive, minha namorada, às vezes, eu assisto os jogos dos dois por uma obrigação profissional e porque gosto. E, às vezes, ela vê eu meio que torcendo para o suposto rival. E ela diz, ué, mas que isso? Mas é verdade. Claro. Se Grêmio e Inter estão em... Eu estou falando em São Paulo, eu estou sendo seguido por pessoas de outros estados, porque eles estão disputando títulos. Claro. Então, essa semana mesmo, falei na Record TV, porque eram jogos finais de Grêmio e Inter. Então, são coisas que a gente começa a perceber. Assim. É melhor até para o meu trabalho, para a empresa onde eu trabalho, que esses times estejam bem. Eu fiz uma cobertura de Série B com o Internacional, foi legal a experiência, conheci Varginha, conheci Cascavel, fui para tudo que é canto do país, em pese hoje a Série B ter bastante Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas eu tive essa oportunidade assim de cobrir altos e baixos da dupla Grenal. Repito, não teria problema de revelar, se fosse o caso, não, vocês têm que revelar, vamos todo mundo revelar, revelaria. Só que eu sei que as pessoas iriam entender errado, elas iriam achar que eu sou um torcedor do time que eu torcia quando era criança. Hoje eu gosto dele, claro, mas eu não tenho essa, sabe, essa coisa que o torcedor tem e eu respeito. Só que o torcedor não vai entender isso. Ele vai achar que o outro odeio e lá tem que trabalhar só no time que eu tenho de infância. Sei que vários não pensam assim, mas não tenho porquê hoje revelar. Mas também é aquela coisa, eu sou de uma cidade pequena, as pessoas sabem o time que eu torcia lá, quem estudou comigo na faculdade também sabe. Já pro meio da faculdade, assim, eu já parei de usar a camiseta, e aí já nem era para esconder, é porque naturalmente eu comecei a pegar gosto por olhar jogos, por observar jogos, mas, claro,
tenho meu time de coração, enfim, as pessoas lá em Osório, por exemplo, sabem, muitos respeitam, enfim, acho que é até legal isso, né? Raramente alguém fala alguma coisa, e se falar também, não tem problema nenhum. Esses dias é até legal ter perguntado disso, porque eu entrei num Uber, e aí o cara, até gremista colorado. Aí eu, cara, eu não costumo revelar, trabalho de jornalismo esportivo. Mas eu nem te conheço, o cara achou que eu fui unhudo, assim, sabe? Eu digo, cara, a questão não é tu me conhecer, tu não te importa, talvez tu me conhecesse ou não, do lugar onde eu trabalho, mas tu pudesse falar naturalmente para alguém. Tá vendo aquele cara ali? Eu sei. E aí talvez sair falando de maneira equivocada e tal. Sim. Então eu prefiro não falar, mas se alguém sabe, ou se alguém fala, se alguém jura que sabe, tem gente que tem certeza que eu torço pro time que eu não torço, entendeu? Claro. Então, quer dizer que eu tô fazendo meu trabalho razoavelmente bem também. Foi uma vez, eu sei, por acaso, o time que tu torce, porque tu me falou. Como é que sabe? Mas foi só para comentar que foi engraçado, tu pediu para eu adivinhar antes e eu adivinhei errado. Então, mas assim, não que eu tinha certeza, mas eu meio que chutei, acho que é tal, e errei. Então, né, pô, é um bom sinal, né, cara? Eu acho, pro cara que tá, né, imparcial, né? Imparcial até onde a galera que é solteira também, assim, passa por isso. Eu não sou mais solteiro, né? Mas tive meus momentos de enfim, conhecer pessoas, de estar em aplicativos, assim, de relacionamento. E se não for para perguntar se eu sou baixinho, e eu sou, para quem não sabe, eu sou baixinho, se não for essa pergunta, a primeira é sempre, qual time que tu torce? É mesmo? E aí é aquela coisa, parece que o cara é unhudo, é verdade, parece que o cara tá se achando, mas de se ligar, tipo tem assim, colegas ainda. Tu falou do aplicativo ali, tá? Tu era solteiro. Não, de ver qual é o meu trabalho. Viu que tu era jornalista. De ver meu nome, saber que eu trabalho nisso, exato. Ver as fotos, enfim, alguma coisa do tipo, me procurar no Instagram, alguma coisa do tipo. E aí a primeira pergunta é essa: qual é o teu time? Putz, aí tu fica naquele dilema, né? E agora? Talvez isso seja necessário para seguir um relacionamento, não sei se as pessoas levam isso em consideração. Cara, mas sabe que essa história de revelar time, eu tinha uma opinião, na verdade, assim, eu acho que nos últimos anos surgiu o repórter torcedor, né? Tipo assim, o cara revelou e... Não, isso... Não, tá. Não sou contra, mas eu jamais faria. Claro, mas é aquilo que a gente falou antes, existe um nicho disso, assim, o cara revelou e ele se ligou, talvez, ou ele fez esse caso pensado, ou ele se ligou, vão me taxar disso aqui sempre, e eu vou cobrir só isso aqui, eu sou... Cara, ok, não julgo, tal, eu acho que eu também não faria, mas não julgo, beleza. Mas antes disso, existia uma discussão que é a que a gente está tendo aqui, que é assim, pô, revela ou não revela? Eu lembro que lá quando eu não estudava ainda, eu perguntava isso pro PVC, e ele falou, eu não costumo dizer, mas eu parto do princípio do princípio da minha profissão, que é o de falar a verdade. Se me perguntam, eu diz, e eu acho que tipo assim, que não tem né, que é coerente eu responder, eu respondo e não vou mentir. E eu achava isso também. Só que tem uma outra questão, né, cara, que eu fui me ligar depois, assim. Uma coisa é o PVC falar isso sendo o PVC e estando em São Paulo. Outra coisa, vamos pegar o Mauro César, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, gigantesco, revelou que torce para o Flamengo. E mesmo assim apanha muito. Tem né, tá sempre brigando, sempre. Aí tu isso pega, que ele tem do lado a maior torcida do Brasil, né? Ele tem essa vantagem. Exato. Aí tu muda esse cenário, assim, tu traz para o Rio Grande do Sul, onde a rivalidade é muito maior do que uma capital que tem 4 times. Entendeu? É muito maior. E um estado que é praticamente dividido. Só não é porque tem a nossa grande torcida do Brasil de Pelotas, mas se não fosse isso, seria dividido. Né? E tu não é, por mais que tu é um cara da Guaíba, um cara conhecido aqui e tal, tu não tem tu não é blindado como é o PVC, ou como é o Mauro César. Então, com isso certeza. É muito mais... O nível de ódio e a chance de um cara te prejudicar é muito maior. Inclusive, tem, assim, até colegas que desqualificam ou desconfiam, né, do trabalho da gente pelo time que a gente torce ou não. Então,
tem isso também, né? Aquele que Uhum. revela acha que a gente é, enfim, covarde, ou não faz certo, ou não é honesto por não revelar. O que eu discordo, eu acho que dá perfeitamente para trabalhar. Eu sempre uso o exemplo, cara, porque vamos pegar um médico que é muito fanático, seja por Grêmio ou por Inter. Uhum. Ele vai deixar de atender com ética É, um paciente? Eu estou usando um exemplo extremo, é claro. óbvio, Uhum. tem muita diferença. Um juiz vai julgar pelo time que o cara não tem nem pode, só falta de conhecimento, certo ou errado, ou acho que o caminho que deve ser seguido. Nunca vou falar algo de acordo com o time que eu torço. Eu torcia mais quando era mais novo, assim. Uhum. Então, tem disso. O PVC é um grande exemplo, porque ele é, para mim, dos melhores e ele não revela, mas a gente sabe qual é, né? Fica claro, assim, qual é. Sim, Às vezes os caras falam mais sobre o time também. E tem uma claro. coisa que às vezes eu vou até dar uma dica pro pessoal que acha que quer descobrir time de jornalista. Às vezes o time que a gente mais critica, talvez seja o time que a gente torcia quando era Claro. mais novo. As pessoas às vezes acham, digamos, eu estou criticando demais o Palmeiras. Ah, tu é corintiano, tá falando mal do Palmeiras. Não, meu amigo, talvez eu seja palmeirense, entendeu? Talvez eu não seja corintiano, talvez eu esteja até... O que seria errado também, as pessoas têm que ser Claro. o mais equilibrado possível. Mas é só para citar como um exemplo, Uhum. não é uma regra. Existe cara que torce para aquele time e critica menos e critica mais o outro. Tem cara que às vezes quer disfarçar, critica mais o seu. Tem cara que não quer nem disfarçar nem nada, mas naturalmente age de um ou de um outro jeito. E tem o cara que tenta ser mais isento possível. Aí vai ser claro também, de acordo com a capacidade das pessoas de te entender, de compreender como elas enxergam o futebol. Para alguns é inconcebível a pessoa não ter uma paixão, né? Não Uhum. ser completamente apaixonado, cego pelo seu time, e para outros é bem tranquilo. Tem muito legais com ouvintes, não sou esse cara que não fala com ninguém e tal, que manda DM, seja em qualquer mídia social e tal, converso de boa, debato legal. E como eu te disse antes, né, às vezes eu tenho amigos de infância, me conhecem, talvez até fossem em estádio junto Uhum. comigo, e às vezes ficam bravos, né, É. porque eu dei uma opinião talvez que não seja aquela de acordo com o que ele gostaria que eu falasse do time dele. Mas isso aí faz parte também, né? Sim. A gente que lida com jornalismo em geral também sabe que é assim, às vezes vai falar alguma coisa, vão te manchar de uma ideologia e não tem problema, o que vale é a consciência da gente. Se o Claro. cara é identificado, é influencer de Grêmio ou de Inter, e ele faz o trabalho dele com consciência, com tranquilidade ou com honestidade, né? Uhum. Porque ser fanático também é honesto. Ele está sendo e está admitindo. Aí não tem problema, ele está falando somente para aquele público. Claro. Agora, o problema é o cara ser desonesto em um ou outro Uhum. desses caminhos, né? Por exemplo, eu ser identificado com o Grêmio Inter e daqui a pouco defender uma ala política num desses clubes. Aí eu já não estou sendo honesto, Claro. independente de ser honesto no sentido de falar o meu time e de trabalhar somente para ele. E o Uhum. contrário também, né? Às vezes querer ajudar o time que gosta, enfim, ou prejudicar o outro, sendo que teoricamente ou publicamente tu deverias estar, né, com mais isenção no trabalho. Sim. Então são vários os caminhos, eu Claro, respeito né? todos eles, aos que eu não seguiria por preferência minha. Eu já fui, inclusive, cheguei a fazer uma entrevista num dos clubes aqui de Porto Alegre para trabalhar nas mídias deles. Cheguei a avançar o papo assim e depois, né, dei uma recuada porque não Uhum. gostaria, não queria isso para mim. Pode acontecer, não digo que nunca farei. A gente também precisa comer Uhum. e não seria vendido se por assim quisesse seguir, mas não é o caso agora. Estou bem comentando. Adoro fazer jogos dos dois aqui, no caso da gente aqui em Porto Alegre, então não tem esse problema. Sim. É, cara, eu te falei que eu mudei de opinião. Eu acho que o ponto que eu mudei mesmo de opinião foi quando eu sofri por causa disso, assim, sabe? Pô, eu não sou repórter esportivo, não cubro o Grêmio, não cubro o Inter. E eu, por causa de uma matéria uma vez que não era esportiva, ela era sobre o. Cara, era sobre a situação do estádio olímpico. E eu tomei pau assim, ó. Os caras tentaram revirar minha vida, assim, sabe? É, E, cara, pô, foi horrível. Tipo assim, não aconteceu nada comigo, nem nada assim, mas foram 2 dias ali que não. Eu tive, sei lá, umas 2.000 é. pessoas me xingando a todo minuto, assim. E difícil assim, né, cara? Então eu comecei a pensar, pô, imagina se eu É, trabalhasse diretamente com isso, sabe?
Não, muito difícil. E aquela vez foi foda também, porque, cara, eu tive alguns bons amigos ali que se posicionaram e me defenderam, assim, sabe? Porque eu não respondi ninguém, assim. Eu, sei lá, eu acho muito. Na maioria desses casos, eu prefiro não responder. Porque respondo às vezes, mas porque, cara, mas eu tenho que estar disposto a discutir, entendeu? E como eu tava só querendo me livrar daquilo, se eu respondesse, não ia terminar nunca, entendeu? Então, eu, cara, me posicionei e tal, respondi, assim, dei uma resposta geral e encerrei. Só que os caras não paravam. E aí, pô, alguns amigos meus, pô, do Tiger Junk e tal, foram lá e quase brigaram, assim, com os caras me defendendo e tudo mais, defendendo, porque é uma defesa da profissão também. Mas achei que foram poucos, assim, sabe? Porque também ninguém quer meter a mão nesse vespeiro, assim, sabe? Tipo, cara, tá, espera passar, que é melhor. Então, É, e, pô, talvez isso eu por não ser um aprendi. cara. Isso eu aprendi, cara. Agora, comentando ainda, é até pior, né? Porque Uhum. o pessoal fica bravo às vezes quando tu levanta uma informação. Imagina quando é opinião. Sim. E na Guaíba a gente tem o costume, né, o procedimento de dar notas. Nossa, meu primeiro jogo, que eu dei uma nota baixa pro Darlan, e hoje, olhando, eu não me arrependo, Uhum. tenho convicção daquelas notas que dei, mas o pessoal enlouqueceu. Eu costumo brincar, assim, foi o que mais me chamou a atenção. A partir dali eu silenciei, que o cara falou, tu é um jaguara. Tipo, qual é o nível do debate que eu vou conversar com um cara falando isso, entendeu? O que eu vou dizer para ele? Eu não tenho que falar, entendeu? Eu não tenho que discutir. Ele tá bravo, ele torce para aquele time. Eu costumo dizer que o torcedor tem aquela síndrome do parente, assim, sabe? O parente não presta, o irmão, sei lá, o pai não presta, o cara sabe que aquele louco não vale nada. Ele tá sempre falando, mas se eu falar do pai dele, do irmão dele, Sim, ele vai enlouquecer comigo. claro. E o time é a mesma coisa. Uhum. O cara, meu time não presta, esse louco tem que ir embora, mas se eu falo, ele enlouquece. Já foi, inclusive, admito aqui, e até uma recomendação para quem estiver nos vendo, façam terapia. Já foi tema da minha terapia algumas vezes, essas reações absurdas, assim, Mesmo? violentas, que as pessoas têm nas mídias sociais. Hoje eu não dou bola mais, cara. Hoje eu silencio, não tenho costume de bloquear, se for o caso eu bloqueio, mas já teve vezes de meus amigos procurando, assim, me mandando print, dizendo, tô num grupo aqui de gremistas, tô num grupo de colorados, os caras estão mandando print de ti, te chamando de tudo. Eu digo, cara, não dá bola, é assim. As pessoas são movidas por paixão, enquanto aqui é meu trabalho. Para outros, por mais que seja uma paixão, por mais que seja importante na vida deles, não é a profissão deles, não é a atividade deles, entendeu? Então, a gente se acostuma um pouco com isso. Às vezes é dolorido, claro, porque, como tu disse, estão duvidando da tua honestidade, da tua capacidade profissional, do teu respeito pela profissão, né? Mas, É que isso aqui sinceramente, cara, não agora eu já é... estou acostumado. Pegando esse caso como exemplo, que é o único que eu tenho experiência de ter acontecido, não é tão simples quanto um cara tá umas pessoas estarem te xingando, entendeu? Teve cara Sim, ali que era torcedor que me falou, meu, vai a merda, não sei o que. Cara, eu não acho legal, mas isso não me afetava em nada, claro, entendeu? verdade. Só que o troço chegou num nível, os caras criavam fakes, sabe? Era um fake, e aí o cara ia no meu, não só no meu Twitter, onde estava rolando discussão, o cara ia no meu Instagram, no meu Facebook, mandar mensagem e tentar espalhar uma outra coisa, e chegou a ter dirigente me xingando. Tipo, o dirigente entrou na. Cara, enfim, né? Não vamos nem entrar no mérito aqui. Mas dirigente, conselheiro, o cara. Ser dirigente também É, não é é. selo Mas, de sanidade. entendeu? Pô, tu olhar o Facebook do cara lá, cheio de cargos do time ali, sabe? Não sei o quê, conselheiro da puta que pariu, não sei mais o quê. E o cara tava lá me xingando de tudo que tu pode imaginar, cara, falando absurdos, assim, e aí tu fica, sabe? É um troço que mexe um pouco, assim, tu fica meio assustado, assim. E. Eu costumo dizer, assim, eu fico pensando, o que será que esses caras pensam, né? Será que eles acham que eu acordo de manhã, vou prejudicar o rival? Hoje vou fazer uma matéria tendenciosa para prejudicar o meu rival. É inconcebível que as pessoas imaginem esse tipo de coisa, mas elas imaginam. Eu acho que tem uma coisa também que tem a ver com o distanciamento. Tudo que a gente não conhece, que a gente é distante, que a gente pretensiosamente conhece, as pessoas acham que sabem como é que é feito o jornalismo, isso serve para muita coisa, né? Tudo que a gente não conhece, a gente acaba tendo ideias erradas, preconceitos, e por não conhecer, acaba falando coisas que
não correspondem à realidade. E a gente trabalha, a gente brinca, às vezes existe até cornetinha entre colegas dentro de uma redação, não tem por que mentir isso, Sim. mas são coisas leves. Quando o microfone abre, é o nosso trabalho, sabe? Se tiver qualquer um da dupla Grenal disputando uma final de campeonato, eu vou estar com tesão lá em cima para fazer, e azar, quero que seja campeão, quero que a gente fique dando entrevista para São Paulo, para Rio de Janeiro, quero que as televisões nos liguem para a gente falar sobre. Então não tem essa, quero viajar, inclusive, sabe? Só que, claro, para o torcedor, para as pessoas, elas não conseguem entender. Esses tempos me chamou muita atenção que está em voga essa questão da arbitragem, e isso eu lamento mesmo. Já percebeu que quando há um lance para um time, é quase que 99%, digamos, foi lance contra o Palmeiras. O cara é 99% dos palmeirenses acham que aquele lance foi roubado, não deveria ter sido. E aí, 99% dos corintianos acham o contrário. Como é que eu vou debater com umas pessoas assim, entendeu? Eu não consigo debater assim, eu não vou conseguir. Tudo que eu falar vai estar manchado, porque tu torce pro outro, chora, e não sei mais o quê. Então, cara, eu já nem entro mais nessas discussões. Eu dou a minha opinião ali, se a coisa está ficando feia, eu já silencio, eu não apago o que eu escrevo, tá tudo certo. Sim. Só apago se tiver erro de português, enfim, de digitação, e aí escrevo a mesma coisa depois. Posso até me explicar por algo dito, mas não vai ser apagado. Mas, enfim, acho que faz parte dos nossos tempos também, né? As pessoas estão se fechando cada vez mais nas bolhas delas, e é inconcebível que alguém transite em bolhas diferentes para eles. Sim, é que isso aqui eu acho também que, falei isso com o Cristiano também, o torcedor, eu concordo, o torcedor não tem a obrigação que o jornalista tem de ser coerente, né? Tipo, e aí eu até me coloco, eu não sou um repórter esportivo, quando é o meu time jogando e perde, eu vou lá e falo, que merda, nos garfiaram, sabe? Mas eu termino aí. Se vem eu tô te ouvindo na hora e tu comenta e tu discorda de mim, eu sei que tu é um repórter esportivo, um comentarista e tal, eu não vou pegar na minha rede e dizer, olha aqui, tá favorecendo, sabe? Só que o cara que é só torcedor, ele não... claro, tem muitos que são mal intencionados, muitos mesmo, mas tem cara que ele não tem ele não consegue fazer esse discernimento, assim. Ele tá ali no direito dele de ser incoerente, de xingar, ok, de xingar pro céu, assim, beleza? Só que ele vê ele cruza a linha, assim, ele vê o comentarista discordando dele e aí ele não consegue, ok, discordou. Ele tem que ir em cima, ele tem que dizer que o cara está sendo tendencioso. E aí que é o problema. E aí fica muito difícil, eu acho, tu comentar, enfim, tu tá informando nesse ambiente que tá todo mundo gritando e querendo se matar, e, né, eu acho complicado. E tem também, como a gente é do jornalismo esportivo, enfim, do jornalismo, a gente acaba opinando em situações e tem coisas que beiram um absurdo, assim. Esses tempos foi lançada uma camiseta do Palmeiras nova, eles utilizaram modelos negros exclusivamente, sempre foram modelos brancos, a gente nunca deu bola, e aí o pessoal se incomodou. E eu tuitei, digo, eu não acredito que as pessoas estão incomodadas porque tem modelos negros lançando a camisa do Palmeiras. Diga-se passar de modelos lindos, né? Sim. E a camisa também, que fique claro. E aí um cara chegou para mim e disse assim, tu é um branco, cara branco, que fique claro, que às vezes pode ser que seja... Deixa eles reclamarem, tu é branco, tu não tem nada a ver com isso, essa luta não é tua, não te mete, não sei o quê. Cara, como é que eu vou discutir com um cara desse, sabe? Eu vou tentar dizer o quê para ele? Eu não sou de bloquear. Peguei e bloqueei. E é legal, porque às vezes a justiça seja feita. Eu até falei sobre isso na minha terapia, e eu estava falando isso esses tempos numa consulta. Justiça seja feita. A gente também se impressiona mais com o que é agressivo. Porque tem muita coisa legal, tem muito elogio, reconhecimento, debate em alto nível. O que eu aprendi? Valorizar essas pessoas. Não as que elogiam, não é o caso. Não quero só elogio. Mas as que divergem com educação, com informação, às vezes com uma dúvida, tu vai lá e tenta, né, ajudar a pessoa. Isso é legal, cara. Essa parte boa a gente também tem que valorizar nas mídias sociais, ou enfim, na interatividade que há com quem consome o nosso trabalho. Eu aprendi muito isso, porque se a gente for pegar 1% dos caras que nos xingam, e às vezes xingam de maneira pesada, sabe-se lá por quê, talvez uma frustração, algo do tipo. Esse dia um cara
foi discutindo, me chamou de escória e disse, vai falar no rádio que é bem tranquilo, é muito fácil. Se ele acha isso, o que eu posso fazer, né, cara? Eu não vou ficar, não, meu trabalho é difícil, por isso. Não, se ele acha que beleza, valeu, não discuto mais. Agora, se o cara disser, o que tu acha? Ô, Bago, te discordo, eu acho que é esse o caminho. Vários ouvintes ou consumidores do meu trabalho já me convenceram, de repente, de algo que eu estava falando. O que não dá é falta de educação, duvidar da honestidade das pessoas, né? Isso aí que é que eu acabo não aceitando. Existe um discurso de ódio contra jornalista que é muito grande, né, cara? Exato. Principalmente nesse momento. Por isso que eu acho importante. Eu estava pensando sobre isso outro dia. Eu acho que a principal, uma das principais maneiras de combater isso, claro, existem várias formas, né, valorizando o jornalismo e tal, mas eu percebi assim que muitas pessoas, tipo muitas mesmo, têm curiosidade com o jornalismo. Tipo assim, querem saber como é que é, ou acham que sabem como é que é, e não estão dentro desse discurso de ódio, tá? Eles até têm críticas e tal, mas eles não estão querendo te matar, não estão querendo, sabe? Eles são pessoas interessadas e que às vezes são mais irritadas com alguma coisa e tal, e muitas vezes elas vêm nos perguntar. Eu, em várias situações, e tipo assim, pá, tu é jornalista, e o cara tem perguntas muito básicas, assim, tá, tu trabalha no Correio do Povo. Tá, mas é jornal, tu escreve. O cara realmente ele não tem ideia do que é, entendeu? E às vezes, muitas vezes dá preguiça na gente de explicar, assim. Dá muita preguiça, porque o cara não faz a menor ideia, tu vai ter que, sabe, aí tu sabe mais ou menos as perguntas e tal, mas eu tenho tentado me policiar para, de fato, tirar as dúvidas dessas pessoas, assim, sabe, conversar e mostrar. E aí o cara, quando eu vejo, mas jornalista é tudo, eu falo, cara, tu sabia que jornalista é uma das profissões que mais sofre com assassinato no interior do Brasil, sabe? E aí eu vejo que, cara, muitas vezes conversando tu consegue, não é mudar a cabeça da pessoa, mas fazer ela entender, sabe, o que de fato é. Então eu acho que a gente tem também esse papel de estar disposto a não falar só para nossa bolha, sabe? Às vezes as pessoas também... É engraçado isso, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, no jornalismo esportivo, as pessoas querem saber algo que os outros não sabem. Mas como é que eu vou deixar de falar algo nos canais onde eu trabalho, Fala entendeu? só para ti. Não, olha só, vai vir o Messi aí pro Grêmio, pro Inter, mas não fala nada, só tu que sabe. Não tem como, cara. Se eu descubro isso no segundo seguinte que eu apurei, eu vou lá e vou dar, Sim. entendeu? E os caras, não, me conta aí, tu que tá nesse meio, como é que é? E fulano, e ciclano. Isso é uma outra coisa, o futebol, o jornalismo esportivo hoje em dia não tem mais contato próximo de quem joga ou de quem treina. Dependendo do profissional, até ele bate papo contigo em hotéis e tal, mas não é o caso, não é o normal. Né? Posso citar aqui, o Renato já parou pós-coletivo, assim, às vezes para conversar com a gente, mas quando ele está acuado, ele já nos agride, ele conta, obviamente, com o apoio do torcedor do Grêmio, ele é uma estátua do torcedor do Grêmio, tanto literalmente como no sentido simbólico. O Odair, o Argel, eu me lembro também que conversava com a gente pós-treino, batia papo. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava em Santos, no hotel, e o Odair me viu que eu estava meio gripado, assim, me deu umas receitas lá com um soro, com sal para eu usar e tal. Mas aí, claro, são caras que também vêm mais de baixo, tu já está acostumado, já conhece eles desde o tempo que ele era da base, ou que ele era auxiliar e tal. Mas há um distanciamento hoje em dia, assim. Eu não convivo com jogador, alguns poucos me conhecem, né? Eu me lembro que eu frequentava uma mesma barbearia que uns jogadores de Grêmio e Inter e tal, e às vezes eles me reconheciam no outro dia no treino, mas dava só uma cumprimentada, assim, segue o baile, nem sabe de repente quem o cara é. Mas tem disso, sabe? As pessoas são curiosas também para a nossa atividade. É uma atividade legal, né, cara? Também não vamos negar, Claro. senão eu não estaria me ralando, perdendo convívio com amigos, com família, final de semana, feriado e tudo mais, se não fosse legal. Claro que a gente gosta do que faz, mas como toda atividade tem suas partes boas e partes ruins, né? Claro que é legal ser médico, salvar vidas e tudo mais, mas vai ter vezes que tu vai perder um paciente, que a coisa vai dar errado, e não é um dia legal para um profissional desse, né? Então tem de tudo, mas no geral eu tento ser educado. Às vezes dá uma vontade absurda de engrossar do mesmo jeito, assim, de ser pior, de xingar de tudo. Mas aí eu converso muito com a minha namorada, assim, ela sempre fala isso, ela diz, cara, eles não têm o mesmo interesse e responsabilidade que tu. E é verdade. Ele pode me xingar do que ele quiser, eu não. Eu tenho, primeiro, uma empresa gigante, das mais tradicionais do país, que é a Rádio Guaíba, que é o Grupo Record, que é a empresa Caldas Juniors que tu também trabalha, e a gente tem essa responsabilidade, né? Não posso sair xingando, o cara te xinga de tudo, eu chamo ele de tudo. Não,
deixa xingar, ou explica, ou ignora, não tem Claro. outro jeito. A gente tem que aprender a ser assim, não tem muito jeito. Sim. Cara, um assunto que eu achei interessante, assim, eu não, né, eu vou te perguntar só porque tu trouxe isso mesmo, né, acho que não tem problema de falar e não precisamos entrar em detalhes, é óbvio, mas tu levou esse tipo de coisa, esse tipo de coisa das redes sociais para terapia, tu falou. Foi por uma situação Levei, cara. específica ou foi por várias, assim? Não, com naturalidade, assim, né? Não levei, Claro. meu Deus, eu vou enlouquecer com isso, eu preciso. Uhum. Quem fez ou faz terapia sabe que conversa de tudo e, na maioria das vezes, justamente por fazê-la, a gente tá leve, só relatando o que passa. Mas levei. Teve dias, esse dia das notas aí, amigos meus de infância me cobrando no WhatsApp no outro Das, dia, assim, das sabe? notas dos jogadores? Isso, e aí eu dava vontade de responder, pô, mas até tu, cara, sabe? Vontade de mandar longe os loucos. Mas, claro, com leveza, né? Não perco sono nem nada disso, mas Sim. são situações que a gente tem que discutir, tentar entender. Uhum. Eu nunca vou controlar o pensamento das outras pessoas, que eu preciso reagir melhor, né? Então é isso que a gente acaba fazendo. Uhum. É complicado. Claro, é uma coisa, o discurso de ódio, a polêmica, acaba fazendo, infelizmente, parte do teu trabalho, né, cara? Uma coisa que A tá no... intransigência também, né? Exato. Vira um elemento do teu dia a dia, assim. Inevitavelmente, né? Foda. Cara, tu falou uma coisa que me chamou a atenção antes. Tu participou, pô, isso é curiosidade mesmo, assim, tu participou de transmissão da ESPN? Ou de Não, debate, participei como um repórter ou alguém convidado, aqui do assim. Sul. Isso. Participei Tá. daqui. E tu falou com o Mauro E César também, na mesma, assim, né? Foi nesse dia. não, o Mauro César foi agora no final do Campeonato Brasileiro, que pelo jogo do Flamengo, era um poste de bola na rádio, participou eu, Cristiano Oliveira e ele. E, Na pô, é Guaíba. legal demais isso, né, cara? Uhum. E como Mas, é que assim, foi? o jornalismo esportivo nos permite isso, né? Volta e meia a gente entrevista um colega do centro do país, né? Um colega do Sim. sul. Tem a coisa legal também, já entrei em vários lugares do mundo, assim, para dar informações, quando há uma negociação. Já entrei em rádios e TV de Portugal, da Espanha, aqui na América do Sul nem se fala. Então, isso permite, né? Nossa profissão permite, porque sempre rola uma negociação de algum time argentino, algum time colombiano, alguma coisa do tipo, vão se encarar na Libertadores, eles te ligam. Então, foi isso, assim. Eu acho que foram umas 3, 4 vezes que eu participei, mas já faz tempo. Acho que a última vez foi em 18, assim, depois... Também, né? Eles vão variando e tal, os convidados, mas já tive essa honra, sim. Como é que foi com o Mauro César? Curiosidade total aqui agora. Cara, o Mauro César é muito. Aí é que tá. O Mauro César ele tem um personagem assim no ar, nas mídias sociais e tal, às vezes meio ríspido, meio grosseiro e tal. Não é do meu jeito de fazer jornalismo, de trabalhar. Eu respeito todos eles. Acho até que o Oliveira é um pouco mais parecido com ele, assim. São amigos, mas são caras que no trato, assim, no dia a dia é muito legal, né? Eu tive a honra de trabalhar com gigantes da profissão, né? Minha primeira jornada no campo pela Grenal foi com o Haroldo de Souza narrando, então também não tenho o que reclamar. Na Guaíba já trabalhei com Marco Antônio Pereira, Oreste Andrade, Mário Lima, os próprios que estão lá hoje, Luiz Magno, José Aldo Pinheiro, caras gigantes, Nando Bros, enfim, muita gente boa. Então, essas coisas que a profissão permite, assim, ou possibilita, isso com certeza é muito legal. Tu já viu muito, eu pensei isso agora, assim, tu falou de conhecer jogador e tal. Eu acho que não tem muito, mas tu já viu, assim, repórter, provavelmente, sei lá, estagiário ou repórter mais novo, que tá por tietar, assim, o jogador, que acha que vai ser amigo de jogador, que se deslumbra, assim, com esse mundo. Já viu Já, acontecer? muito, muito. É Amigo mesmo? de jogador vai ter suas vantagens, né? O cara às vezes Sim. vai conseguir uma informação ou outra, uma penetração ou outra em alguns meios, mas não é do meu feitio. Eu não tenho amizade com nenhum deles, nunca procurei ter. Sim. São caras que eu tenho imenso respeito, mas nunca tive isso. Sei que muitos colegas têm, alguns eu lamento, porque não sabem separar, outros sabem separar. Tem caras que têm, digamos assim, amizade, mas conseguem
separar. Outros, inevitavelmente, pelo tempo de carreira, também são reconhecidos, né? Uhum. Outros de uma outra época, como eu disse antes, em que realmente havia uma proximidade maior, um número menor também de profissionais, né? Uhum. Isso permitia mais que houvesse essa aproximação maior ou essa intimidade maior. Mas comigo, assim, não faço questão. Meu trabalho é analisar o trabalho deles. Eu tenho imenso respeito. Sempre levo em consideração que são seres humanos, são trabalhadores, porque às vezes a gente acha que dar 500 mil para alguém vai fazer o cara ser o Usain Bolt e sair correndo. Pode encher de bilhões a conta do cara, que não vai fazer ele correr mais, jogar mais, driblar mais. Tem que ter total respeito. E então eu tenho esse distanciamento, assim. Mas é um distanciamento natural também, não é aquela coisa de um jogador, se der a coincidência de um dia eu conhecer um jogador, Claro. criar uma amizade, não posso ser teu amigo, não. Mas não procuro, Sim. não é meu objetivo, não sou frustrado por isso, mas tem colegas que fazem isso, tu já viu alguns muito, sabem então? lidar, outros não. Tu já viu? Vi. Eu achei que tu ia dizer, não, muito raro, achei que era, sei lá, Não, tem. É mesmo? Tem uns que se dão bem com isso, inclusive viram assessores e tal, e aí claro. tá ok, né? Melhor sim, ainda. Sim. Pois é, né, cara? Tem que, digamos, como é que eu posso dizer, sobrepõem as atividades, que daí eu já não acho correto. Como assim sobrepõe? Se é assessor, se é as duas assessor, se é coisas. repórter. Não, aí não dá, né? Aí não acho legal. Sim, não. Imagina ser um assessor da prefeitura e ser editor do Correio do Povo. Não tem como, né, não cara? tem como. Tomara que Realmente. ninguém faça isso, esteja fazendo ninguém isso. faz. Vai parecer que eu tô falando de alguém específico, não é o caso. Não. Pô, mas é que realmente, né, cara? E é que aí que tá. Eu acho que o futebol, essas relações, cara, não sei se a gente pode chamar de mais promíscuas, assim, mas mais polêmicas, assim. Eu acho que elas tendem a acontecer mais. Porque o cara que cobre jornalismo esportivo, o cara que cobre esporte, ele geralmente gosta muito daquilo. E eu acho que pode ter uma tendência, assim, a querer ser amigo. Eu acho que quando tu quer ser amigo é pior ainda, eu acho. Porque tu quer, sei lá, sabe? Tu cria... Como é que eu vou criticar, né, Henrique? Exato. Não, e não só isso, Eu sou cara. amigo de um jogador, e o cara não joga nada, ou sei lá, tá se arrastando em campo, tá quebrando tudo na noite. Mas não só eu isso. vou esconder. Mas não só isso, eu acho... Pô, posso estar queimando a língua, daqui a pouco um dia eu viro amigo de alguém que eu tô... Tá, mas... além disso, eu acho que é meio patético, sabe? Tu ficar forçando uma amizade. Sim. Tipo assim, tu tá claramente tietando o cara, sabe? Sabe? O cara não ia ser teu amigo em outro contexto, assim, não ia só porque tu tá ali. Isso é verdade. Sabe? Eu já vi acontecer, assim, sabe? Do cara, não só com esporte, sei lá, em cobertura política e tal, e o cara tá ali paparicando o cara, sabe? Pô, é o cara que tu deveria estar cobrando, tá? Não ser inimigo do cara, mas, sabe, saber separar as coisas, assim. E eu acho que... E eu entendo que é difícil. Pô, eu quando era estudante, assim, às vezes eu ia entrevistar alguém muito foda, assim, muito da área do futebol e tal, e tu fica meio, das primeiras vezes, meio, tô falando com esse cara, Mas, pô, aí que tá, pra mim, essa sensação de ficar impactado, assim, é uma coisa até que me impede de tentar ser amigo da pessoa, sabe? De tentar forçar uma amizade, assim, mas tem gente que eu acho que não tem isso, acha que, sei lá, não sei, meio estranho. E passa, né, cara? Passa. Tu começa a estar na profissão, tu já nem dá bola mais, assim. Eu me lembro das primeiras coberturas que eu fiz, assim. Eu me lembro que eu fiz 2 que me impactaram para ficar uma em cada clube. Uma delas do zagueiro Juan, quando ele chegou ao Inter. Pô, Juan é um dos meus... Eu não tenho ídolo, vou te falar bem sinceramente, assim. Eu tenho profissionais, atletas, esportistas, pilotos, enfim, gente do esporte que eu admiro a atividade deles e como eles tiveram as atividades, os resultados. E o Juan é um deles, né? Para nós, assim, geração 90, 2000, um dos maiores zagueiros que a gente viu, teve na seleção um bom tempo. Quando eu vi a primeira vez, até brinquei, assim, quando eu cheguei em casa, que ele é bem magrinho, um cara alto, jogava demais. Mas eu bem magrinho. E o outro, Luxemburgo, também, quando chegou ao Grêmio, foi um peso, assim, nossa, quando ele veio Luxemburgo, esse cara muito grande. Mas depois tu te acostuma, cara. Tu fica... Vai ter gente que nunca vai se acostumar, vai ter gente... Mas eu nunca fui um cara de ter ídolos, assim, sabe? Tenho caras que eu admiro, por exemplo. No futebol, eu gosto muito do Zidane. Na Fórmula 1, eu gosto muito do Senna, do Rubinho, que, aliás, é outro esporte que é um sonho realizado meu, de poder trabalhar com isso. Ainda que não vá a autódromos e tal, eu falo disso semanalmente, perdão,
na Rádio Guaíba, é um sonho realizado. Aliás, quem quiser, 12h30 na Rádio Guaíba todos os sábados, Guaíba 300 por hora. Mas eu não tenho. E eu sei que tem gente que tem, e eu respeito, sabe? Eu não tenho essa coisa de idolatrar. Tenho de admirar. Claro. Eu admiro, mas idolatrar não. E aí eu não vou citar nomes, mas tem caras, por exemplo, que a gente admirava muito e vira uma decepção quando tu vai ter um contato jornalístico, assim, do cara ser grosso, do cara ser desrespeitoso, o que eu também não posso levar com rancor na hora de fazer o meu trabalho, senão seria desonesto ou, enfim, antiprofissional da minha parte, levar em consideração daqui a pouco um desentendimento ou algo do tipo para minha opinião, por exemplo, para minha informação, para o meu debate. Então tem muito disso, assim. Eu é que tenho esse jeito, não sou o certo nem o errado, enfim. Talvez existam pessoas que tenham imensa admiração, idolatram. Tem vários colegas que tiram muitas fotos e tal, normalmente não é ser preconceituoso, mas são os mais novos. É como tu disse, quando está começando na carreira, se deslumbra um pouco, depois te acostuma, né? Vai 10 anos que eu estou no jornalismo esportivo aqui de Porto Alegre, e aí o cara já se acostuma. Eu já trabalhei, por exemplo, na Copa América, que o Messi bateu um escanteio a 1 metro de mim. Eu tive a oportunidade de ficar dentro do campo na Copa América. Pô, é legal, é um peso, mas não sei se é porque eu tenho em mente bem claro para mim que são seres humanos teoricamente normais, que eu acabo não dando muita bola. Mas, claro, algumas pessoas têm energia, né? Já entrevistei o Tite, sei que é um peso diferente. Já tive perto do Messi, sei que é diferente. Esses relatos que eu te falei do Juan, do Vanderlei Luxemburgo, são caras que têm seu peso, claro, na carreira. Mas depois tu te acostuma, né? Sim. No rádio, por exemplo, vai vir uma coletiva com um grande jogador. Tá tão preocupado em fazer uma pergunta correta, em fazer o teu trabalho bem, saber se está chegando o teu som, se está ouvindo bem o retorno, do que ficar, nossa, olha que legal. O que mais que eu mais fico deslumbrado na profissão é quando eu tô num estádio trabalhando um jogo, que daí aí sim, aí eu me auto-reconheço do tipo, mas olha onde é que eu tô, que legal. Quando eu botei os pés no campo do Maracanã, por exemplo, para trabalhar, quando eu botei meus pés numa Vila Belmiro, andei naqueles corredores cheios de Neymar, Robinho, Pelé pelas paredes, sabe? Quando tu entra num Pacaembu com toda a história que tem, pisa no Morumbi, no Mineirão, estádio de Copa do Mundo, essas realizações, assim, claro que eu levo com muito carinho. Mas, assim, idolatrar os caras, não idolatro. E não estou falando que eles não mereçam, é meu jeito de ser também. Sempre fui assim na música, em outras coisas. Eu acho que assim, né, cara, com relação a gente falou de amizade e tal, quando tu tem uma fonte, né, eu tava falando especificamente de tu tietar, sabe? Pô, agora, amanhã, não dá. amanhã é entrevista do Renato, eu vou tietar o Renato. Amanhã é entrevista do Abel, eu vou tietar o Abel. Não, entendeu? Mas é óbvio, quando tu tem uma fonte, tu acompanha um assunto sempre, tu tem fontes nos lugares, tu vai ter uma relação, faz parte do trabalho ter uma relação com a fonte, que eventualmente pode parecer uma amizade até, pode parecer uma relação de respeito e tal. Só que aí tu não tem linhas que, na minha avaliação, tu não deve cruzar. Tu tá acompanhando o assunto, tu pode te dar bem com aquela fonte e tal, o cara que tu acompanha todo dia, tu pode, eventualmente se tratar com respeito, sabe? Falar com o cara por mensagem e tal, mas tu não vai comer churrasco na casa do cara, entendeu? Quando tu tá, sabe? Pelo menos não enquanto tu acompanha aquele assunto. Então, existe essa linha aí, né? Mas eu tava falando especificamente de ficar tietando, assim, que eu acho que deve ter muito. Tem. Assim, alguns, talvez colegas menos acostumados, assim. Também não quero ser preconceituoso aqui, porque, né, gente que faz menos coberturas, aí quando chega, sei lá, numa arena, passa o Renato entrando no estádio, ali no gradil, onde a gente fica na zona mista, o cara pedir para tirar foto e tal. Primeiro que, né, é uma atitude meio vedada, assim. Agora, pedir camisa, essas coisas, mas nunca ganhei camisa, nunca pedi camisa. A vez que eu ganhei camisa foi numa reunião com o presidente Romildo Bolzan Júnior do Grêmio, que ele deu para todos que tiveram na reunião. Era uma reunião assim de estreitamento institucional com a imprensa, vamos dizer assim. Não era para agradar nem nada, era para conversar mesmo, meio que uma reunião coletiva, dá para dizer assim, entrevista coletiva. E ele deu aquelas sacolinhas de mimos, né, que todo mundo normalmente dá, seja quem for, recebe ali institucionalmente.
na hora, dei para um amigo meu. Teve uma outra vez que, ao final de uma pré-temporada, o Inter deu para a gente jogar camiseta de treino, calção de treino e tal. Ambos os uniformes de Grêmio e de Inter. Pô, eu coleciono, né, cara? Eu queria Claro. muito ficar e tal. Até poderia ficar na minha coleção, não tem problema também, né? Uhum. Faz parte da coleção. Se eu Sim. tenho de tudo quietinho, por que eu não posso? Mas Uhum. sempre assim, dou para os meus amigos, É? para o meu pai. Então, mas também não teria problema de ficar. Agora, pedir, jamais. É. Nunca pedi, nem vou pedir. E deve ter quem peça, né? Certamente. Tem, tem, tem. Eu me sinto desconfortável quando eu vejo uma situação assim, sabe? Eu não Não sou muito quero chegado, julgar não. e tal, mas eu fico tipo, porra, Não, sabe? Né? Constrangedor para todo mundo que tá vendo, isso é. sabe? Inclusive, uma vez um colega pediu, o fulano vai te entregar e tal. Foi meio constrangedor, porque quem recebeu fisicamente na frente dos outros foi eu, assim, sabe? Sério? A Putz. única vez que eu fiz isso, mas aí foi com total descrição, assim, e foi por um primo meu mais novo. Quer dizer, hoje já tá com 18, mas acho que ele tinha uns 14 anos por aí. Que ele me deu a camiseta dele do Inter, eu entreguei para o assessor largou no vestiário, os caras tudo assinaram, ele me devolveu dias depois, não é aquela coisa de, sabe, entrega, espera, me dá. Não, entreguei numa sacolinha, não teria, eu poderia até estar escondendo isso aqui, mas como eu sei, como eu estou tranquilo quanto à minha honestidade, fiz isso, peguei de volta, entreguei para ele gostou, tem a camiseta autografada até hoje, mas nunca fiz assim nada desse tipo de coisa, não faria. Não é do meu perfil, assim. Até esses tempos poderia ter tido a oportunidade de entrevistar o Piquet. Talvez eu fosse até tirar uma foto com ele, porque não é do meu dia a dia, ele nem corre mais. Mas de qualquer jeito não aconteceu, enfim, a entrevista, mas também não teria assim, nossa, Sim. não faria uma tier, né? Não iria tietar assim, enlouquecidamente. O Gucci, Tem uma questão até para a gente falar sobre isso, que para a gente tratar essa ética de relações assim. Todos nós estudamos jornalismo, então o cara que é assessor também estudou jornalismo. E porventura pode ter sido meu colega de faculdade, pode ter sido meu colega de empresa, pode ser meu amigo porque ele já foi repórter e hoje ele é assessor. Sim. E até isso a gente tem que ter cuidado. Porque eu não tenho como chegar e constranger o cara e daqui a pouco perguntar algo que ele não possa dizer. Então eu já nem pergunto. Eu pergunto coisas que realmente a função dele obriga ele a dizer, obriga entre aspas. Do tipo assim, tem uma reunião do presidente de um clube, o cara é assessor do presidente do clube. Eu falei, cara, já rolou a reunião? Acabou? Eu não vou perguntar pro cara o que teve na reunião, entendeu? É constrangedor para ele ter que dizer não ou explicar algo que ele não pode. Se ele quiser dizer naturalmente, bom, daí ele já não é mais o assessor. Aí ele é uma fonte que eu não posso revelar. E aí já se quebra também a confiança dele com a empresa dele, com o clube, Sim, enfim. sim. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Né? Claro, com certeza. Cara, olha só, a gente tem mais um tempinho aí. Eu nem sei o horário e eu tenho um compromisso. Tu que controla daí. Pelo teu horário, nós temos 20 minutos. Tá, tranquilo. Tá, olha só. Tu tem 3 coisas que eu ia perguntar, mas talvez só dê tempo de 2. A primeira mas uma delas talvez seja mais rápida. A primeira coisa, um gancho que tu deixou aí dos outros esportes, né? Tu gosta muito de Fórmula 1 e tu também acompanha futebol americano, eu acho, né? E não sei se mais alguma coisa. Tu sempre gostou e como que é tratar desses assuntos aqui? Tu tem, claro, existe audiência e tal, mas como é que a audiência é legal com relação a esses esportes? Porque, né, a gente sempre tem essa dúvida, assim, como é que é o trabalho com isso? Cara, eu já fui bem mais ratinho, assim, de outros esportes. Eu já soube tudo de tudo. Eu acompanhava tênis, eu sabia quem eram os principais tenistas. Eu acompanhava NBA, futebol americano, esportes olímpicos. Eu pratico natação, né? Foi o esporte que eu mais gostei de fazer, assim, na minha vida. Eu amo assistir judô em Olimpíadas, atletismo. Eu gosto de esportes olímpicos. Mas eu costumo dizer que o rádio esportivo de futebol te engole, né? Ele toma conta da tua vida, tu não consegue nem... Hoje eu acompanho esses outros esportes, primeiro com distanciamento, assim, não tenho tanta informação e sem nenhum vínculo profissional. O futebol americano eu sempre gostei, assim, ou, digamos, a partir do momento que eu gostei, eu passei a sempre gostar, claro. Foi mais tarde, mas eu passei a ter um programa e aí me aprofundei mais. É um orgulho para mim ter feito coberturas de Super Bowl
sem os direitos, claro, mas fazendo um programa de debate enquanto o Super Bowl rolava, e foram por 6 anos assim. Esse ano foi o primeiro que não teve. O programa acabou. Eu confesso que por falta de atenção ao esporte, eu pedi que não fizesse mais. Até sugeri a outros colegas que lá estavam na rádio para que eles fizessem, porque é uma questão de ser honesto comigo mesmo. Se eu não tenho tempo de olhar os jogos, se eu não tenho tempo de acompanhar, não seria honesto eu repassar informações sem estar aprofundado. Então, hoje, se eu quiser assistir um jogo de futebol americano, eu assisto com tranquilidade, sem a obrigação profissional. Hoje eu já não acompanho mais profissionalmente e não me enxergo mais acompanhando daqui para frente profissionalmente. Se quiserem que eu fale, que eu converse, que eu brinque, eu tenho interesse, eu tenho meu conhecimento sobre ele, mas não tenho mais esse vínculo profissional. A Fórmula 1 eu sempre acompanhei desde de criança, e aí surgiu a oportunidade de fazer com o Bernardo Best, teu colega de Correio do Povo, o 300 por hora, já era com outro colega, ele foi para outra rádio e eu faço hoje. Esse sim é um prazer, voltar a fazer, ou, digamos, fazer o 300 por hora me fez voltar a olhar com afinco e prazer a Fórmula 1. Hoje é uma das coisas que mais me dá prazer, assim, falar sobre e tal. Então eu acompanho. Surf é um esporte que eu praticava quando morava lá em Osório, até meus 25 anos, depois me distancio, a gente vai pouco à praia, ainda tem minhas coisas lá na praia, mas nunca mais remei numa onda na minha vida. Gosto de acompanhar, às vezes, quando o circuito está rolando, agora parou por causa da pandemia, iria voltar, parou de novo. É um esporte que eu gosto. A NBA, quando está nos seus finalmente, eu também gosto. Claro que eu sei mais ou menos quem são os principais jogadores nas principais franquias, assim como o tênis, mas tu acaba, não sei se por falta de tempo ou achar que tem que se aprofundar mais para falar sobre. Hoje eu sou apenas um espectador desses outros esportes, assim. Sim. E o que eu digo, trabalho hoje mesmo, é futebol e Fórmula 1. No meu programa de automobilismo, ele trata de outras categorias do automobilismo, que eu também me obrigo a pelo menos saber minimamente o que acontece, mas não me considero um aprofundado. E na Fórmula 1 eu sou mais até um apresentador ali, junto com o Bernardo, que esse sim, perguntar absolutamente qualquer coisa, eu chego a desafiar os ouvintes para perguntar a ele coisas de Fórmula 1, os caras perguntam das mais absurdas coisas de uma equipe que nunca correu, mas foi lançada e tinha um motor, não sei o que, ele vai lá e responde. Esse sim é um cara que sabe muito, mas esses são os dois esportes que hoje eu acompanho profissionalmente, que é a Fórmula 1, que nem é um esporte, é uma categoria, né? O esporte em si é o automobilismo, e o futebol. Os outros eu gosto, apenas gosto, ora mais interessado, ora menos interessado, ora querendo ver mais, mas não conseguindo, ora podendo ver mais, mas é assim, de trabalhar mesmo, eu só futebol e Fórmula 1. Tu falou da audiência, dos ouvintes e tal. Pô, cara, eu sou um cara que eu não entendo nada de Fórmula 1, assim, zero, nunca assisti, tipo assim, mesmo. Uma vez tentei, há muitos anos atrás. Tem, pô, sei lá também. Não, acho que sim, porque quem gosta, gosta muito, né, cara? Então, enfim, nunca foi a minha praia, assim. Mas eu fiquei curioso. Claro, a Fórmula 1 no Brasil, eu imagino que é bem mais popular do que o beisebol. É dos países que mais consomem Fórmula 1. Óbvio que sim, não é uma coisa completamente fora, assim, tipo, futebol, não, é um esporte bem, né, bem acompanhado, assim, no Brasil. Mas, tu tá falando de Fórmula 1 na Rádio Guaíba e tal, um programa que né, toda semana fala sobre isso. Existe uma audiência fiel, assim? Como é que Existe. Existe, cara. Muita gente gosta, muita gente ouve, muita gente participa. Existe uma coisa na Fórmula 1, na relação Fórmula 1 e brasileiros, que é a questão da gente não ter mais pilotos, não ter mais campeões, né? O nosso último campeão foi o Senna lá em 91, e existe até uma piada, né? Um perfil no Twitter que é legal, que é a Fórmula 1 morreu em 94 porque os brasileiros pararam de assistir Fórmula 1 depois que o Senna morreu. Existe muito disso. Existe aquele cara mais saudosista que diz, Fórmula 1 boa era na época que tinha o Senna. Tudo bem, eu respeito, mas não é verdade. Ela é uma categoria que sobrevive, cresce sem brasileiros, e essa é uma verdade inconveniente que as pessoas precisam entender. A Fórmula 1 não gira em torno de brasileiros, e faz tempo que isso acontece, mas quem gosta, gosta. E assim, surpreendentemente, as audiências no Brasil crescem com
com a Fórmula 1, sabe? Porque eu acho que passou aquela onda de, digamos, tristeza, saudade da Fórmula 1 com brasileiros disputando corridas, e agora ficou, digamos, aquele rescaldo de quem realmente gosta, né? E é um público considerável, assim. A gente tem, sim, muitos ouvintes, muita gente participa nos programas que mais, assim, que eu participo ali, que eu tenho a possibilidade de interagir. O pessoal vem mesmo, pergunta, gosta. Eu acho muito legal, porque uma coisa, né, Henrique, é eu ter um podcast de Fórmula 1. 90% vão ser pessoas especializadíssimas nisso. Mas quando tu fala numa rádio para uma cidade como é Porto Alegre, tu tá falando para pessoas das que entendem, as que não entendem, das que gostam, das que gostariam de gostar, enfim, de tudo que é tipo de fã do esporte. E aí é legal também isso, sabe? De ensinar, de aproximar mais, de explicar, não é bem assim. Eu costumo dizer, às vezes a gente entrevista caras de categorias, assim, seja de Fórmula 1, seja do Rally, já entrevistei gente que correu Dakar e tal, e eu sempre falo para os entrevistados, eu estou fazendo papel de leigo aqui, que não é um papel, um personagem, eu realmente, muitas coisas eu gostaria de saber, mas eu sei que muitos ouvintes que não têm conhecimento gostariam de saber, e aí eu faço esse tipo de pergunta. Como é que é um carro de Dakar? É um carro que sai da montadora e vai com apenas alguns ajustes? Não, é um carro totalmente diferente, só com uma casquinha de fibra para, digamos, fazer uma propaganda daquela montadora. Então as pessoas, que legal, como é que é o pneu, o que acontece, sabe? Por que o pneu de chuva é diferente? As pessoas perguntam esse tipo de coisa. Coisa que se eu tivesse um podcast, por exemplo, de automobilismo, seriam somente perguntas mais aprofundadas. Então, eu gosto disso, assim. E tem audiência, cresce. Eu vejo que às vezes as pessoas, não conheci esse programa, passei a ouvir ver Fórmula 1 agora, que legal que tem vocês, sabe? Então, é bem legal, assim, eu gosto. Massa, legal. Porque é uma experiência diferente também, né? Que não é todo mundo que Porque faz. futebol todo mundo entende mais que tu, né? Exato. Bem isso. Cara, pra gente fechar, a gente não falou, né, da questão do caso Bernardo, que foi quando a gente virou amigo e tal. Eu tenho muita dúvida se isso é um assunto que repercutiria, assim, sabe? Eu achava que sim, falar sobre os bastidores era uma coisa que as pessoas tinham interesse. Porque na época era. Mas depois que eu fiz um podcast no passado, não sei se tu lembra, tu participou até, pelo Correio do Povo, falando sobre os bastidores da cobertura. E, da minha avaliação, foi meio que um fracasso, assim, sabe? Tipo, não um fracasso, ele teve, se tu olhar lá, ele tem algumas 1000 reproduções, assim, alguns milhares ali. Mas eu imaginava que seria mais, sabe? E também, eu acho que tem alguns fatos que contribuíram para isso. O primeiro, porque fazia um ano só, então não era, né, uma coisa assim, vamos lembrar. Segundo, foi porque quando estourou o Covid, exatamente na semana que estourou a pandemia, eu lancei aqueles 3 episódios ali. Que a gente costuma dizer foi engolido pelo factual. Foi engolido pelo factual. Cara, não teve... E ainda acho que, né, considerando isso, ele teve um bom número, assim, de reproduções até. E tem um outro fato também, mas aí pode ter sido uma falta de competência minha, talvez. Esse tipo de podcast de narrado, de storytelling, assim, é um dos formatos que eu acho mais legal, mas ele tem um problema, que assim, é muito difícil tu conseguir manter o público, tu precisa não só saber contar bem a história, né, ou ter um texto legal, mas muito público desiste. Eu mesmo adoro esse tipo de podcast, e eu escuto muito pouco hoje em dia, porque é um formato que eu não consigo ficar escutando quando eu estou fazendo outra coisa, que é como eu faço quando eu ouço esse que a gente está fazendo, que é 2 pessoas conversando. Cara, beleza, eu fico lavando louça, eu tô na academia, eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô escutando. Trabalhando não, porque aí eu preciso me concentrar, mas fazendo atividades assim, esse formato de agora para mim é perfeito, mas esse narrado eu acho meio complicado, assim, exige uma atenção um pouco maior. Mas enfim, não sei se é um assunto que teria repercussão. E tem assim. também o fato de ter sido algo trágico, assim, né? As pessoas vão ficar, né? Para nós, assim, profissionalmente foi, acho que das coisas mais marcantes da minha profissão, assim. Eu tenho algumas coisas que me marcam na profissão, uma delas é essa cobertura da Copa América que eu falei, assim, que eu fui o repórter do telão do estádio e tal, fiquei no campo, interagi com a torcida, isso me marcou, para ver como são tudo coisas bem loucas, assim, né? Tem a cobertura do caso Bernardo, que é,
marcante. A gente passou 7 dias numa cidade totalmente envolvida naquela tragédia. A gente teve dias que a gente chorava, e, enfim, era realmente pesado. E são 7 dias mergulhado naquilo. É óbvio que foi muito marcante. Tem as finais, né, que eu trabalhei, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, com o Inter, e uma viagem à Venezuela, do jeito que a Venezuela está, foi algo também marcante para mim. Eu fui cobrir o Grêmio lá numa Libertadores, né? A cobertura do Inter, a Série B, eu considero também bem marcante. São coisas que a gente vai marcando, assim. E com certeza essa cobertura lá, em Três Passos do julgamento do caso Bernardo, foi das mais marcantes, eu consideraria até a mais marcante, por tudo que envolveu, pelo tempo, pela imersão que foi, pela responsabilidade que é, porque eu errar, de repente, o número de cartões de um jogador não é a mesma coisa que eu errar um tempo de penitenciária para alguém, de condenação para alguém. Então, foi muito pesado, assim. Acho que tem um pouco disso, né, das pessoas não considerarem, assim, que é muito trágico. Elas acompanham na época, depois que passa é difícil voltar e ficar pensando nisso. Eu acho que eu fiz um pouco, enquanto eu produzia, eu tive que escutar de novo boa parte do julgamento, assim, sabe? E, cara, eu fiquei pensando, por que eu tô fazendo isso comigo, cara? Por que eu tô vivendo esse negócio de novo, sabe? Porque foi muito pesado e tal. E eu meio que, na real, eu tinha, óbvio, não vamos ser hipócritas. Pô, eu tinha um interesse jornalístico de seguir explorando a história, achei que pudesse ser um assunto interessante, né? Esse seria o meu interesse. Pô, vou contar. É uma cobertura legal, importante que eu fiz, acho que pode render de novo. Tá fechando um ano, tem essa noticiabilidade aí e tal, mas também eu acho que eu tinha uma coisa de me livrar um pouco desse assunto, assim, sabe? De, tipo assim, tá, cara, eu ainda era uma coisa que eu pensava muito um ano depois, eu não sei se contigo era assim, eu me passava muito pela cabeça ainda. Total. E eu acho que eu precisava meio que me libertar, assim, sabe? Só que é muito, eu não sei pra ti, Guti, deixa eu só ver a hora aqui rapidinho, tá? Não, temos rapidinho tempo. Para mim, cria uma coisa estranha na minha cabeça, porque foi uma coisa muito dura, muito difícil, tipo assim. Total. Mas ao mesmo tempo, é bizarro isso, mas é uma baita experiência, né? Total. E aí só que aí tu fica com essa relação meio ambígua, assim, de tipo, cara, foi muito foda, pô, triste pra caramba, não queria que isso tivesse acontecido, óbvio que não. Mas ao mesmo tempo, tipo, pô, que bom que eu participei desse momento, assim, sabe? Desse desfecho, sei lá, eu nunca, não que eu me sinta mal por isso, mas tu entende como fica uma coisa ambígua, assim? Não sei se pra ti é assim também. E o jornalismo tem disso, né? O jornalismo, tu não escolhe a pauta, a gente não cometeu aquele crime, ninguém quis estar lá, e depois que aconteceu, o que a gente faz é relatar fatos, interpretar fatos, repassar os fatos, então não tem muito o que fazer. E foi marcante, né? O país inteiro, a imprensa do país inteiro estava lá, cada coletiva lotado, tinha que ter ficha para estar no saguão do fórum, a gente ficava revezando, eu lembro muito bem disso. E assim, queira ou não queira, tu passou por isso também, as pessoas reconhecem isso, sabe? Nossa, que trabalho pesado, que grande trabalho que vocês fizeram, sabe? Eu me lembro quando a gente chegou lá em Três Passos, foi impactante chegar na frente da casa onde eles moravam, assim, e ver aqueles cartazes, aquelas coisas, assim, tu já sente um impacto. Porque enquanto tu é chamado para a pauta, enquanto tu começa a estudar ela, tu vai indo, mas quando tu chega, assim, e te dá um choque de realidade, aí tu começa a perceber que era bem pesado o que havia acontecido, né? E como a gente relata histórias humanas, infelizmente os humanos também têm algumas coisas bem atrozes, assim, que eles acabam fazendo. Exatamente, o que eu quis dizer é isso, a lembrança que a gente tem, ela é da tristeza, né? Mas ela também é, esquecendo todo o fato, tá? Esquecendo o fato em si. Rola uma saudade, entre milhões de aspas, da cobertura, de fazer um trabalho intenso desse jeito. Não esquece o assunto. Mas, pô, como jornalista... Mas da rotina, hotel, exato, entendeu? Trabalho o dia inteiro, depois daquela relaxada para jantar, assunto repercutir, tu conseguir... exato. Entendeu? Isso dá, pô... Eu cobri, vou comparar uma coisa, comparação esdrúxula. Eu fiz eleição agora, tá? Esse ano. De casa, a maior parte do tempo, porque eu estava na pandemia e tal. Se a eleição pudesse ter tido essa intensidade, sabe, esse acompanhamento tão próximo, teria sido muito mais legal, entendeu? E não é um fato triste, na maioria das vezes. Então, sabe,
isso que eu quero dizer, em termos de separar o que é o caso e o que é o trabalho, né? Foi mais ou menos isso. Cara, última coisa, então, rapidinho. Não te perguntei o que tu... Eu odeio que me faça essa pergunta, mas vou te fazer. O que tu pretende? Então, o que tu vai fazer? O que tu pretende da tua vida? Tipo, pô, tu já tá no lugar que tu tá gostando, tá comentarista e tal, eu quero sair da rádio, cara, vai dizer. Não, mas tipo, pô, o que tu quer fazer ainda, entendeu? Tem algum outro passo que tu pense, assim? Cara, eu não quero parecer assim um cara conformado, mas eu sei que é meio feio para alguns que pensam assim que ambição é tudo e tal. Claro que eu gostaria de, por exemplo, cobrir grandes prêmios de Fórmula 1, gostaria de cobrir uma Copa do Mundo, gostaria de comentar grandes jogos ainda que na Rádio Guaíba, não tem essa coisa. Eu ganhando razoavelmente bem, ainda claro que tenho pretensões financeiras ainda maiores, mas eu sou um cara muito agradecido assim por tudo que eu faço, pelos lugares que eu ocupo. Eu sou um guri de Osório que até os 25 anos trabalhava num jornal lá do interior e que eu tenho imensa gratidão, óbvio. Trabalhei em 3 jornais lá na minha cidade, tenho imensa gratidão por todos eles que me deram espaço e tudo mais. Mas eu nunca imaginava, mas não colocava assim como uma obrigação. Eu tenho que até um pouco talvez ingrato, me contradizendo, mas talvez seja ingrato eu não ter me matado, assim, as coisas acontecem comigo e eu não tenho que reclamar, assim. Mas é isso que eu te disse, assim, fazer grandes coberturas, estar bem comigo mesmo, ter reconhecimento de colegas, do público, ter a serenidade de que eu estou fazendo meu trabalho com honestidade. Se puder ser rico assim, coisa que a gente sabe que é difícil, se puder ser rico assim, tá beleza. Assim, mas não tenho nenhuma loucura assim de, nossa, eu quero estar em tal lugar daqui 3 anos. Eu acho que, olhando para trás, comecei a carreira lá em 2004, lá em Osório, ainda num jornalzinho pequeno, e vendo hoje, eu não tenho muito o que reclamar. Assim. Mas eu quero continuar crescendo, continuar sendo reconhecido por honestidade e postura. Eu acho que isso que eu mais prezo na minha profissão, ser honesto e ter postura, né? Não sair atacando as pessoas ou falando de grupos com injustiça, com preconceito, né? Sendo grosseiro, esse tipo de coisa não cabe a mim. Eu sei que tem colegas que acham lindo ter essa personagem assim de grosseria e coisa, não é comigo, não vão me ver fazendo isso. Minhas opiniões vão ser sempre com muita calma, muita tranquilidade, sempre dando o meu ponto de vista, entendendo que existem outros, sem fincar assim com o que eu estou pensando. Obviamente que tudo tem limite, né? Fascismo eu não aceito, mas eu quero continuar seguindo o meu caminho, fazendo meu trabalho, interagindo com quem consome meu trabalho. Eu não posso reclamar, sinceramente, do lugar que eu ocupo hoje. Assim. E a gente deve sempre entender que nos lugares que a gente está hoje, muita gente gostaria de estar, então também não posso nem ser ingrato com isso. Gostaria de estar, talvez, sei lá, tá morando em Mônaco e cobrindo Fórmula 1 na Europa. Pô, legal. Ou então acompanhar o Mundial de Surf, viajar o mundo inteiro, todas as praias. Pô, legal demais, mas tá ótimo assim o que eu tô fazendo. Muita gente queria estar onde Então tu não tá tem que também, né? reclamar. Não dá pra gente reclamar do que tá fazendo. Concordo. Tô preocupado com o teu horário, mas fechamos. Foi bom para ti? Pô, cara, muito legal, legal mesmo. Eu Legal, não sei cara. se tu vai chamar mais algumas vezes, mas se for o caso, Vou, estamos à pô. disposição. Até agora pretendo repetir com todos que eu chamei, até porque eu só chamei meus parceiros aí, né, meus amigos e amigas. Aliás, comentem aí quem estiver assistindo até agora, né, as 4 pessoas que ainda estão nos acompanhando depois de 1h30. Nós estamos ao vivo? Não estamos. Isso vai estar gravado, mas, né? Comentem aí quem que vocês querem ouvir aí que assistir e tal, porque os meus amigos, sinceramente, estão se esgotando. Acho que eu já recorri a quase todos eles. Então eu preciso começar a Quanto mais chamar. velho, menos amigos a gente vai ter. Né? Temos algumas cartas na manga ainda, mas não são muitas ainda. Então vamos lá, já estou chamando pessoas que eu não conheço, mas comentem. Eu quero que tenha essa interatividade também. A parte que eu não gosto muito, porque eu me esqueço de algumas coisas, mas se inscrevam no canal, ativem o alerta O de pessoal já avisos. sabe disso, O está pessoal acostumado, sabe, né? por favor. Então, nos acompanhem também no Spotify. Estamos nas 2 plataformas, YouTube e Spotify. Muito obrigado, Guti. Cara, valeu.
Volto sempre. Adoro Valeu, conversar gente. contigo. Um abraço. Acompanhe meu trabalho na Guaíba aí, se puderem, se quiserem. Um grande Sigam abraço. o Gucci nas redes sociais também. E é isso aí. Tá? Abraço.